Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast. Esse programa tem impactado muitas vidas e com certeza você será impactado nesse. Então já vai chegando, vai dando like, assista até o final, também compartilha, que com certeza você vai estar abençoando outras vidas, porque há muito testemunho de cura, libertação, de batismo com o Espírito Santo através do programa Podercast. Pastor Paulo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Amém, pastor. Deus abençoe pelo convite. Para mim é um privilégio poder estar retornando aqui novamente. Tenho certeza que o assunto hoje vai ser sobrenatural, né? E muito edificante para aqueles que vão estar nos assistindo. Eita glória. Você talvez não assistiu, o pastor Paulo participou do programa Podercast 83. No programa Podercast 83, ele contou lá o início de tudo, da fé, da unção, do manto, da libertação, tudo que Deus fez. Então, você não assistiu, vai lá assistir depois do final aqui, é lógico, vai lá na playlist, no canal aí, playlist podcast completo, onde está todos os podcasts completos, e vai lá no número 83, que você vai ouvir uma história como Deus está fazendo coisas grandes na vida do ministério do pastor Paulo. Amém. Pastor Paulo, você tem um chamado muito forte, né? O chamado principal seu de libertação. Qual é os casos mais difíceis que você tem nesse ministério de libertação? Olha, pastor, os casos de mais dificuldade na libertação, às vezes as pessoas pensam que é na expulsação de demônio, né? Às vezes é... Mas o caso mais difícil é quando há resistência da pessoa. Quando a pessoa não entra dentro dos padrões bíblicos que a gente vai estar passando, né? Porque a libertação não é só ir lá e apenas expulsar o demônio da vida dela, orar, quebrar os altares, né, que estão lá dentro da casa, não se consiste somente nisso. Então a libertação é um processo. Então a maior dificuldade que eu encontro é quando você traz ali uma receita para a pessoa, agora a partir de hoje você vai ter que fechar essa porta aqui, vai ter que tratar assim, e aí as pessoas criam essa resistência. E o que acontece? Acontece aquilo que o Senhor Jesus falou, né? Quando você expulsa um demônio, ele fica por lugares áridos, de vez em quando ele vai voltar. E se ele encontrar a casa varrida, adornada, vazia, ele vai voltar e vai trazer mais 7, né? Jesus disse que a casa vai ser pior do que a antes, como era antes. Então, eu já cheguei até a tirar um pouquinho a mão de certas situações que a pessoa olha para mim e fala, não vou porque vai prejudicar você. Né? Às vezes, a gente tem até ali a visão, a revelação, porque basta apenas você colocar a mão ou chegar perto da pessoa que manifesta. Mas aí o que eu faço? Eu tirei um pouco o pé. Porque se a pessoa não quer ajuda, eu vou dificultar a vida dela. Então, os casos de mais resistência é esse. As pessoas só querem um alívio. E dura o quê? Um mês? Uma semana? Né? E depois acaba aí prejudicando mais, se Jesus não vier morar na casa, né? E nós comentamos agora há pouco, conversando um pouquinho antes, que você disse que muita gente que está procurando você, depois o pastor Paulo participou do nosso Podercast e também participou do Crente Podcast. Isso. Também, e aí muita gente está procurando ele. E interessante que não é os novos convertidos procurando libertação, é pessoas às vezes de 10, 15, Exato. 20 anos. Mas por que essas pessoas, tanto tempo na igreja, 20 anos, 30, sei lá quanto tempo, e ainda não foi liberto? Qual é o motivo? As pessoas que mais estão me procurando, pastor, e é as mais difíceis tratar com libertação, são aquelas que vêm de um ambiente religioso. Aquela pessoa que vem da feitiçaria, vem de uma vida promíscua, não é difícil. Desde que ela deseja ser liberta, não é difícil. Mas aquele que vem de dentro já de um lar evangélico, talvez nasceu na igreja, cresceu dentro de um ambiente religioso, esse é o mais difícil. Por quê? Porque é o espírito da religiosidade. As pessoas não acreditam que existe um espírito da religiosidade, mas existe. E o espírito da religiosidade, pastor, ele anda de mão dada com orgulho. Então tem dois espíritos de mão dada. Se não quebrar o orgulho, entendeu? Então é um confronto para essa pessoa. Porque aí você começa a entrar dentro de uns assuntos bíblicos que... Mas eu não aprendi assim. É por isso que você está oprimido a vida inteira. Elas não aceitam quando você chega e fala assim, você vai ter que confessar esse pecado. Você vai ter que entrar por esse caminho, nós vamos ter que fazer um mapeamento. Mas eu não aprendi assim com os meus pais. Né? Ainda tem aqueles bloqueios, né? Eu falo, então é por isso que você
está sofrendo. Então, as pessoas mais difíceis de ser liberto são as pessoas já que têm tempo de cristão. Então, já tem aí uma caminhada na presença de Deus, ou talvez, não sei se muitos nem andou com Jesus, né? Muitos só participou de um sistema religioso, participou de uma denominação, né? Participou do departamento de criança. Tem uns que chegam em mim, pastor, eu já fui das crianças, eu já fui dos adolescentes, já fui da mocidade, hoje casei, meus filhos estão na igreja, mas eu ainda vejo demônio, eu apanho de demônio, os demônios me abusam na madrugada, o que está acontecendo? Eu já cheguei a pegar caso, pastor, na mentoria, de mulher de 20 anos de cristã. Dela falar para mim assim, ó, olha só como que é a religiosidade, é terrível. Ela falou assim para mim, pastor, contou todos os seus casos, né? E ela falou assim para mim, ó, eu sou dizimista na obra do Senhor, não corto o cabelo, não uso maquiagem, olha o que ela me disse. Nunca furei minha orelha, uso saia. Por que que eu sou assim? Olha que situação que a gente fica. E aí eu falei, então nós vamos agora fazer aí como fala, rejeitar, né? Tudo isso aí, vamos fazer aí como a gente faz no celular, um reset, né? E vamos reprogramar você. Vamos tirar todo esse lixo da sua mente aqui, te ensinaram totalmente errado. Por que que você seguiu tudo certinho, essas doutrinas humanas, e você continua oprimido? Essa pessoa que eu falei pra você, ela ficou manifestada ali pela mentoria. Teve que pôr um balde, ela vomitou tudo, manifestou demônio feio, pastor. A mulher tem 20 anos, pastor. Aparentemente parece cristã, mas o interior totalmente destruído. E aí, quando a gente foi fazendo mapeamento, ela não confessava. Por quê? Porque para ela, então, falaram assim, você aceitou Jesus, acabou. Resolveu tudo. Resolveu tudo. Só que eu fui ali e no meu espírito eu falei, o Espírito Santo, me mostra algo. Me mostra algo, essa mulher está sofrendo, tem algo. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, aborto. Quando eu perguntei para ela assim, você já fez algum aborto? Ela falou, já. Mas foi num primeiro casamento que ela teve. E nesse primeiro casamento o marido morreu. Ela não servia a Jesus ainda. Fez um aborto, o marido morreu. Quando ela veio para Jesus, ela casou e teve um aborto espontâneo. Espontâneo, né, que fala. Espontâneo, aquele aborto. E aí o que acontece? E aí quando eu fiz o mapeamento com ela, que eu toquei nesse assunto, aí o mal pulou para fora. Pastor, antes dela entregar a vida para Jesus. Porque as pessoas pensam assim, não, eu entreguei a vida para Jesus, pronto, a maldição da lei e do pecado caiu por terra. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Pronto, você não morre mais. Está salva em Cristo Jesus, está pago. Mas agora se inicia um processo. E ela nunca arrumou isso daí que ela deixou para trás, pastor. Tinha uma porta aberta. E o demônio estava usando isso aí na vida dela. Entendeu? Então, quantas pessoas, pastor, que estão hoje dentro da igreja, pastor, eu perdi a conta. Já perdi a conta de quantas pessoas eu tratei, quantas pessoas crente que canta, pastor, que prega, esposa de pastor, que ficou endemoniada através da minha vida. Está entendendo? Que ficou endemoniada. E aí, me explique isso. Mas não serve a Deus há anos? Mas daí, quando você vai ver o passado, tem muita coisa que ficou para trás. Muitos traumas, muitos medos, muitas feridas, né, na alma. E aí, o maligno ficou escondido ali. E a pessoa ficou camuflada de cristã. Igual uma pergunta. A pessoa estava lá, foi feiticeiro ou teve uma vida de prostituição, vários relacionamentos, 10, 15, 20, tem pessoas que têm desde jovem, né? E vem para a igreja, aceita Jesus, levanta a mão, aceita Jesus. Seja fundado no pecado ou no ocultismo. Isso já é suficiente? Ou ela precisa fazer o quê? Você faz de conta, muita gente aceitou Jesus e já resolveu tudo. Vamos dizer, ela veio do mundão, aceitou Jesus e já está limpa, não precisa fazer mais nada. Porque tem muita igreja que não vai tratar disso, né? Tem muita igreja que aceitou Jesus e já resolveu tudo. Ele fala, não, já resolveu tudo. Não é assim que acontece? Só obedece agora e pronto. Não é assim? Se fosse assim, pastor, quantas pessoas que levantou a mão no culto de domingo era para estar tranquilo, né? Pronto, já arrumei a bagunça. Não é verdade? Aquilo que eu falei, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, como diz Paulo, né? Com o coração se crê e com sua boca se confessa, né? Para a salvação. Eu criei para a justiça e com a boca eu confesso. Pronto, meu nome está escrito no livro da vida.
Fui justificado, mas agora eu preciso arrumar a bagunça. A bagunça é minha, não é com o Senhor. Aí a pessoa vê um exemplo do terreiro. Quantos pactos ela fizer? Quantos votos que ela fez? Quantos decretos foi lançado no mundo espiritual? Você acha que simplesmente ela veio para Jesus, o diabo não vai vir atrás? Ele não tem poder para tocar na salvação dela, pastor. Né? Ela tem pacto lá, né? Ela tem uma aliança lá. E quando uma aliança só se quebra com outra aliança. Um voto, né? Só se quebra quando você faz E como faz para quebrar? Alguém tá assistindo e fala, eu quero quebrar isso. Como faz? Então, é isso que eu pergunto para a pessoa. Até onde ela está decidido para a sua libertação? Porque, pastor, quem foi já feiticeiro, né? Quem foi do lado oculto sabe o que eu estou falando. A pessoa sofreu. A trajetória de uma pessoa que saiu do ocultismo, entregou sua vida para Jesus, foi terrível. Ela tem que estar decidida a lutar pela salvação dela. Né? O que é um libertador? Eu sempre gosto de usar essa analogia. É igual a um médico. Você vem até mim, eu faço um exame com você, né? Faço aquele diagnóstico. Opa, achei o problema. Então o problema está aqui. Isola o problema, né? Assim que o médico faz, e agora trata do problema. Isso é um libertador. Opa, achei o problema. O problema é pornografia. Opa, o problema é pacto. Opa, o problema é aborto. Agora eu vou isolar o problema. Você não pode mais ver pornografia. A pessoa está decidida. O que eu mais pego, pastor, são crentes que estão viciados em pornografia e não conseguem escapar disso. Fala, pastor, mas eu oro, eu jejuo. E aí, pergunta para mim, eu estou falando de pessoas que já pregou o evangelho, pastor, obreiros na casa do Senhor. Pessoas que lutam para ter uma vida alinhada com a palavra, mas não conseguem largar esse vício. E aí é muito fácil de quem está de fora e nunca passou, olhar e falar assim, mas isso é falta de caráter. Isso aí é ser vergonhice. Eu fui viciado em pornografia, eu sei do que é. Eu sei a dificuldade que é para sair. É um câncer isso aí. Tá entendendo? Isso aí é igual, a medicina fala que é pior do que a cocaína. Ele libera dopamina, né? Que é o hormônio do prazer, a dopamina, né? E aí, enquanto a pessoa não usar, ela não fica tranquila, ela precisa daquilo ali. Aí entra o pecado da masturbação, aí as portas vão se abrindo. Vão se abrindo. Aí a mente dele está totalmente vulnerável pro diabo, e aí acabou. Só que o problema está nisso aí, pastor. As igrejas não estão investindo mais nisso, porque elas têm essa teoria. Eu ouvi isso no passado. Agora você pertence a Jesus. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, pastor, a primeira coisa, eu cheguei na minha casa, eu comecei a ver, você imagine um lar que não era de cristão, só eu crente. Na minha casa tinha drogas, armas, no meu quarto, no meu guarda-roupa. Drogas, arma, cocaína, crack, tijolo, tô falando de tijolo. Tô falando de arma, dinheiro de tráfico. Esse é o lar que eu cresci. Né? O meu pai não traficava, que eu não expliquei no outro. Eu fui criado pelo meu padrasto, ele não traficava, mas ele guardava para a pessoa. Ele trabalhava, minha mãe sempre foram íntegros trabalhadores, mas ele guardava para essa pessoa. E aí o que aconteceu? Você imagina como que era a minha casa, pastor. Um lar criado debaixo de superstições, de medo. E aí eu entreguei minha vida para Jesus. Quando eu cheguei na minha casa, pastor, na madrugada foi um inferno. Eu escutava cavalos vindo correndo no corredor, demônios vindo pra cima de mim. Foi uma coisa de louco. Eu via demônio dentro da minha casa, apanhava. Né? Acabei de me converter. Quando eu fui procurar ajuda, sabe o que falaram? Não, você é crente agora. Não, isso aí é porque você está dando brecha. Mas eu nem sabia o que era brecha, pastor. O que é brecha? Vai orar, você está precisando orar. Pastor, eu acabei de me converter, eu vim do mundo. E aí começou o meu sofrimento, pastor. Aí começou a guerra. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, aí começou um verdadeiro inferno. E eu não tinha uma pessoa que nem está tendo meu irmão o privilégio de ter uma pessoa para orientar e guiar, ajudar. Do lado dele ali orientando. É assim não. Não, isso é brecha. Vai orar. Agora você é crente. Essas coisas não podem acontecer. E aí entra tempo, sai tempo, você não consegue permanecer e desfalece. Então uma pessoa veio do ocultismo, principalmente quem veio do ocultismo, que fez alianças lá fora, pacto, derramamento de sangue. Você imagina, pessoas que fez aborto, pastor. Tem uma porta aberta que precisa se fechar. E essa situação aí não é para libertadores, pastor. Era para ser para toda a igreja. Toda a igreja, quando alguém entrega para Jesus, inicia-se um processo agora de libertação. Um discipulado, até que ela esteja totalmente limpa. Mas não existe isso aí. Então, na sua opinião,
a grande maioria da igreja não está preparada e não está ajudando as pessoas a serem libertas totalmente? Olha, pastor, eu sei que eu sou muito atacado por isso que eu vou falar aqui. A maioria da igreja não está preparada. Temos igrejas que têm um ótimo conhecimento teológico, né? Tem Bíblia, tem uma estrutura bíblica, mas não está preparada para a libertação. Tem igreja que tem recurso, não investe, e aqueles que Deus levanta, eles querem matar. Não tô generalizando, tá? Mas a maioria das igrejas, aonde eu vou, as pessoas falam, pastor, Deus me levantou para a libertação aqui, mas eu estou sendo muito perseguido, pastor. Pastor, aonde eu vou? Eu estou falando da meu testemunho, a minha vida é assim, e eu estou falando daqueles que Deus levanta nas suas congregações. Só tem um que quer exercer, e ele é taxado de herege, é perseguido, não é pelo mundo não, porque o mundo vem procurar ele. Porque ele tem unção, ele tem poder de Deus, mas os irmãos começam a gerar ciúme, aqueles que não faz, quer matar aquele que faz. Então nós temos vários problemas aí, né? As igrejas têm pouco conhecimento nessa área, não investe naquele que tem. Se eu achei um que tem, vou investir nele. Vai fazer curso, vai estudar, vai se preparar. Mas a igreja não investe. Então muitas igrejas não estão preparadas. Hoje, eu vou falar pelos lugares, as igrejas que eu vou pregar. Tem igreja que você não pode nem fazer uma oração de libertação. Tem igreja que, quando manifesta demônio, nunca mais me chamam. Não pode. Não pode. Pouco tempo agora, o pessoal da nossa equipe foi em uma certa igreja, começou a orar para o batismo com o Espírito Santo, e é comum criança manifestar demônio quando a gente está orando para o batismo com o Espírito Santo. O poder limpa primeiro, né? E aí as crianças manifestou, o pastor falou, não quero isso aqui não, pode parar. Literalmente ele está dizendo, eu não quero a ação do Espírito Santo na minha igreja. É o que ele está dizendo, pastor, porque o Espírito Santo está libertando as crianças. E as pessoas estão cortando. Então, pastor, a situação está assustadora de ver. Né? Bem-aventurados os pastores que Deus tem abrido seus olhos e, né, para essa situação que está grave. Por onde eu tenho passado, o caso que eu mais tenho pegado, não estou falando isso aqui para humilhar, tanto que eu não exponho ninguém. Né? Graças a Deus a gente faz mentoria, é sigilo absoluto. Mas os casos que eu mais tenho pegado, pastor, esposa de pastor pensando em suicídio. Esposa de pastores, estou falando pastores de nome, tá? Pastores assim que já têm anos de caminhada, 20, 30 anos na presença do Senhor, que já tem nome dentro do seu ministério, que saiu louca para a rua andando, que se corta, que toma remédio para dormir, remédio para ficar acordada, que tenta suicídio, pastor. Tá? Tem pastor que nem sabe que a esposa dele me procura, que ela não se suicidou, graças a Deus, né? E o Senhor trouxe ela até nós. Compramos briga violenta por esposa de pastor. E sabe o que ele diz? Que é frescura da mulher. O que mais me dói é ouvir um sacerdote do lar falar assim, isso é a frescura dela. O diabo vem na madrugada, a mulher fica cortada, arranhada, torturando a esposa quase enlouquecendo, e o homem falar um negócio desse. Como que pode, pastor? E será que alguns pastores estão endemoniados, têm problemas espirituais? Alguns? Você fala alguns? Ó, eu vou falar aqui abertamente, não tenho medo. Eu perguntei para a pastora Pâmela, que participou do nosso... A porcentagem, ela não quis falar a porcentagem. Mas você acha que a porcentagem é quanto? Eu não sei falar a porcentagem, mas é alta. Ó, vamos lá, pastor. O fato de um pastor não querer mexer com o demônio tem coisa errada. Por quê? Peraí. Se eu sou um pastor, eu não sou pastor, eu sou um presbítero, né? Tenho meu pastor, o pastor Eliseu Rocha, que me dá total apoio na área da libertação. Se um pastor tá vendo que a pessoa tá oprimida, qual que é, dentro da palavra, a ordem de Jesus? É libertar os cativos e oprimidos. Tirar eles do cativeiro, é expulsar esses demônios. Isso é o evangelho do reino. Eu não estou falando de ministérios específicos de libertação. Eu estou falando do evangelho do reino. O evangelho do reino não é expulsar os demônios. Jesus disse assim, se pelo Espírito de Deus, quando acusaram ele, que ele expulsou o demônio por Beelzebu, ele falou assim, se pelo Espírito de Deus eu expulso o demônio, verdadeiramente é chegado o reino de Deus a vós. Ou seja, um dos maiores sinais de que o reino de Deus está sendo manifestado, um dos maiores sinais, é a manifestação de demônio. Por quê? Quando um reino maior chega, um reino menor perde. E aí o que o reino menor faz? Se manifesta. Tem gente que diz assim, não, na minha igreja não manifesta demônio, porque aqui tem a presença do Espírito Santo. Então era para ser o contrário.
aonde tem a presença do Espírito Santo, os demônios não, eles têm que gritar de desespero. Ainda que não tenha manifestações de demônio, mas tenha um tratamento de libertação no particular. Não, aqui, porque tem igreja que não gosta mesmo e eu não reprovo isso. Tem igreja que não gosta de fazer o trabalho de libertação na igreja, eles fazem um trabalho separado, né? Isso é muito bom porque tem muita gente que fica envergonhado, né? Vai embora. Mas e quando tem manifestações no louvor? É o sinal que o Espírito Santo está ali. E quando tem manifestação na palavra ou na hora de uma oração? Eu já cheguei, pastor, fazer uma oração simples. No apelo, a moça veio para entregar a vida para Jesus e eu não fazia nada. Eu pus a mão na cabeça dela e falei, Senhor, escreve o nome dela no livro da vida e o demônio manifestar. E aí? Aí o pastor fala, não expulsa não, que a gente não gosta disso aqui. Então, para mim, pastor, um pastor que não gosta, que mexe com o demônio, tem que estar revendo aí o conceito. Ou por quê? Você não quer que ele revele alguma coisa? Você está entendendo? Ou por que você não quer que esse demônio se manifesta? Não dá para entender. Eu também concordo que não gosto de escândalo, não gosto de bagunça e irreverência, mas você deixar a pessoa endemoniada ir embora para casa, você saber que a pessoa está morrendo e você não fazer nada, isso é omissão, é covardia. Isso é antibíblico, isso aí, né? Então, agora, entrando no assunto que você falou, tem pastor endemoniado? Tem. E as pessoas acreditam que não. Tem cantor endemoniado, pastor. Tem pastor endemoniado, tem presbítero endemoniado. Tem presbítero que frequenta terreiro, pastor. Tem pastor que frequenta terreiro. Você está entendendo? E aí a igreja não tem poder, não tem discernimento, vai continuar na mesmice. E também tem algo no Ministério de Libertação que vocês falam, né? Eu acho que a grande maioria fala disso, que numa linha da igreja eles falam contra, é um conflito, vamos dizer assim. Uma linha da igreja fala que não existe maldição hereditária, heranças, ali cada um paga por seus pecados, vamos dizer, ou Jesus já levou as maldições, ninguém leva. E na libertação lida muito também com maldições hereditárias. Não sei se você é questionado disso, de maldição hereditária, mas existe, e por que existe essa linha que não acredita que existe? É um conflito violento aí, teológico, né? Tem uns que não acreditam em maldições hereditárias, né? Foi aquilo que Deus falou. Ó, vamos ver o texto. Dentro dos 10 mandamentos, Deus vai iniciar como? Eu sou o Senhor, o único Deus. Eu não aceito outro além de mim. E ele disse que visitaria a iniquidade dos pais no filho até a 3ª e 4ª geração. E aí ele vem e traz os 10 mandamentos. Beleza, tá tudo dentro do conjunto, dentro do mesmo texto. Lá onde estão os 10 mandamentos. Por quê? Não matarás, não adulterarás, não dirás falsa testemunha, não cobiçará a mulher do próximo. Eu aceito, e o contexto não. Que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas também o Senhor prometeu que abençoaria milhares daquele que fosse obediente. Então tem uma negativa e uma positiva. Mas por que as pessoas aceitam os 10 mandamentos, mas o contexto não? Não dá para entender isso aí. Agora, eu acredito sim que Cristo veio e anulou a maldição do pecado. Que maldição? A alma que pecar não morre mais, pastor. Cristo pagou o preço, está pago. A salvação é de graça agora. Mas as pessoas não confundem aqui. Ou a salvação, agora entreguei a vida para Jesus, tá? Mas vamos lá, Cristo aboliu a lei? Não, Cristo cumpriu a lei e deu continuidade. As pessoas acham que ele anulou a lei, cancelou a lei. Não. Pega as leis de Moisés e pega as leis de Jesus. Jesus deixou 54 mandamentos. E você vai ver que os 54 mandamentos de Jesus é mais pesado. Na lei de Moisés, para ser um assassino, você tinha que matar uma pessoa. Na lei de Jesus, se você aborrecesse o teu irmão, você era um assassino. Na lei de Moisés, você tinha que coabitar com uma mulher para ser um adúltero. Na lei de Jesus, se você olhar e descer ao teu coração, você já adulterou com ela. Observa que é mais pesado o negócio. Por quê? Pelo alto preço que foi pago. Então, Jesus não aboliu a lei, eu cumpri a lei. E agora tem as leis que você tem que continuar, né? Mas a maldição da lei foi quebrada. Agora você obedece à palavra.
Então, entenda que quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, olha os discípulos de Jesus, andou 3 anos e meio com Jesus e não era liberto. Não tinham se convertido ainda. Jesus falou assim para eles, quando vocês se converter, vai e conta para os seus irmãos. 3 anos e meio com Jesus ainda não se converteram? Estavam em um processo. E até depois da descida do Espírito Santo, você vai ver Pedro ainda fazendo umas coisas que não tem a lógica. Jesus teve que levantar o apóstolo Paulo para colocar um freio em Pedro. Você tá entendendo? Teve que levantar, porque Pedro isolou o evangelho ali para os judeus. Eles estavam... Paulo levantou para a parte, gente. Estão fazendo errado, vocês não entenderam o que Cristo fez. O evangelho é para todo mundo. Mas voltando no assunto. Mas por que então você acredita em maldição hereditária se Jesus... Eu acredito o seguinte, pastor, quando você entrega a sua vida para Jesus, a maldição cai. Só que há uma maldição que não é lançada pelo diabo. Há uma maldição que vem na família, isso aqui que as pessoas não entendem. Há uma maldição, e é os casos que eu mais pego, e quanto mais eu pego esses casos, mais eu acredito ainda, que vem na família, porque essa ira veio de Deus. Por quê? Por causa da idolatria. Por causa do pecado, levantar outra imagem diante de Deus, né? Aquela idolatria diante do Senhor, consultar os mortos, consultar os feiticeiros. Aí vem numa família assassina, idólatra. E essa maldição é a ira de Deus. É a ira de Deus, que ela só é colocada quando eu aceito a Cristo e a palavra. Não é só levantar a mão e entregar a vida para Jesus, pronto. É só pegar os casos de hoje. Quantas pessoas, pastor, que eu conheço que são pastores, que ainda carregam aquilo que o pai carregou e que o avô carregou. E as pessoas estão achando normal, dizendo assim, não, isso aqui é hereditário, o meu pai teve, meu avô teve, eu também tenho. Isso aqui é normal de família. Não, é uma maldição. Jesus não levou na cruz todas as nossas enfermidades? E por que eu estou carregando a enfermidade que veio do meu bisavô? Aí você vai puxar o histórico do bisavô, feiticeiro, assassino, abusou, estuprou. E aí vem a ira de Deus trazendo sobre aquela família que tem que ser quebrada por essa pessoa que entregou a vida para Jesus. E como faz para quebrar? Você lembra como o povo de Israel, eles estavam sendo... Deus permitia o inimigo vir para o povo de Israel. Por quê? Eles estavam carregando a ira de Deus sobre eles. A vara de corretiva de Deus era o inimigo de Israel. Os filisteus, os sírios. E aí Deus trazia a vara corretiva. Os filhos não tinham culpa do pecado dos pais. É isso que as pessoas falam, mas eu não tenho culpa do pecado dos meus pais. Exatamente, não estamos falando de salvação, gente. Mas eu estou falando de pôr um ponto final nessa maldição. E como que Israel fazia? Eles confessavam, se arrependiam pelos pecados dos seus pais. E aí Deus retirava essa maldição que estava sobre eles. É nisso que eu acredito. Por que eu acredito, pastor? Eu por muitos anos não acreditei. Mas quando eu comecei a carregar em mim, e eu e minha esposa... E aí a gente veio e colocou um ponto final. Quando eu entendi essa palavra, eu não queria aceitar. Não, Jesus já levou sobre si. Você resistiu a esse ensino? Resisti anos, mais de 10 anos. Você tinha ouvido e não aceitou? Eu tinha ouvido e não aceitei. Eu ouvi da Rebeca Brau. Eu falei, não. E aí eu comecei... Você falou, isso é heresia. Heresia, não. Cristo já entregou sua vida para Jesus. E ainda ensinei as pessoas erradas ainda. E Jesus já aboliu na cruz. Não, a maldição já caiu por terra. Tá bom, não estamos falando da salvação, estamos falando agora de maldições que vêm permeando na família. A ira de Deus vendo permeando na família. E aí eu comecei a ver em mim e na minha esposa. Enquanto nós não tomamos uma decisão. Da sua família vindo para vocês. Sim. Minha família carrega uma maldição do divórcio, pobreza, escassez. E isso começou a vir da minha família. Quase. Se eu não tivesse parado e acreditado nessa palavra, eu e minha esposa tinha divorciado. Quase. Não só disso, mas de enfermidade. E aí, eu comecei a carregar algumas coisas, pastor. Eu vinha da família sinusite, gastrite, que eu tinha até úlcera no meu estômago. Várias coisas. Quando eu tomei essa posição, eu fui curado da gastrite, eu fui curado da sinusite. Meu pai e minha mãe usam óculos. O problema na vista eu não vejo como uma doença, eu vejo como um trauma. Né? A vista ela é um trauma, não é uma doença, não é uma enfermidade. Então por isso que é difícil as pessoas serem curadas da vista. Porque tem que curar de forma correta, né? É um trauma no olho. E aí eu comecei até a usar óculos. Quando eu pus um basta, cri na palavra, eu parei de usar óculos. Eu fui fazer exame, mas você não tem nada.
Até isso Deus não permitiu chegar. E ainda assim, algumas coisas permeou pela minha resistência. E a resistência da minha esposa. Ainda algumas coisas chegou até nós. E graças a Deus hoje estamos livres, né? E ainda o que nós temos que se livrar agora é dos bloqueios, né? Que fica. Porque anos carregando isso aí. Então você tem que se livrar também dos bloqueios, romper os bloqueios que fica. Qual o bloqueio? Por exemplo, o medo, minha avó, meu avô vem trazendo um medo. Né? As pessoas têm medo de tudo. De viajar, medo de tirar a carta de carro, medo de algo que vai te prosperar, progredir. E as pessoas têm medo de crescer. Uma coisa muito simples, que é uma das que mais acontece com as pessoas. Medo de crescer. Esse medo é tão terrível que ele bloqueia a pessoa em tudo. O medo é terrível. E eu carreguei isso aí. Então, quando eu pus um basta, perdi o medo, mas aí o bloqueio fica. Então, por exemplo, aparece uma oportunidade, o medo já vem. Mas para, isso é muito para você. Olha onde você vai entrar. Você tem certeza? Aí você tem que romper esse bloqueio, porque o medo já foi embora, mas o inimigo vem manipular a mente, que é o maior campo de batalha é a mente. Mesmo que você já venceu essa maldição, mesmo que você já não está mais preso naquilo, o inimigo ainda vai vir manipular a sua mente. Querer jogar que o seu pai foi assim, seus avós foi assim, e você também vai ser assim. E aí você tem que vencer esse bloqueio. Né? A pessoa ela é curada da alma, porque libertação é tratar com a alma, certo? A libertação é um tratamento com a alma da pessoa. Não é só expulsar demônio. Só que depois que a pessoa ela é curada, fica os bloqueios, timidez, o medo aquele receio de fazer, né? Dependência emocional, tem um monte de coisa. E esses bloqueios é a parte mais difícil, porque a pessoa acha que tá presa ainda e não tá. Ela já tá livre. Mas o diabo vem aqui e fala assim, não, você não vai conseguir. Você tá oprimida ainda. Aí a pessoa jejua, a pessoa ora, a pessoa vai pro monte, faz campanha, paga mentoria e não resolve. Aí eu olho pra pessoa e falo, mas você já tá livre. Você só precisa romper, mas passou, não consigo. Porque tem um bloqueio ali. Né? Tem um bloqueio ali. Imagina uma menina que foi abusada sexualmente. Né? Entrou demônios ali naquela pessoa, naquela criança, através daquele abuso sexual. Um trauma entrou sobre aquela criança. Aí pronto, você tratou, você conseguiu libertar ela. Só que ainda ficou um bloqueio. Devido àquele trauma lá. E é difícil quebrar esse bloqueio. Só que daí o inimigo manipula a mente da pessoa e ela acha que ela ainda está oprimida. E não está oprimida. Ela só precisa quebrar o bloqueio. E o bloqueio ninguém pode quebrar. Ninguém. Só a própria pessoa pode fazer. Como que eu quebro o bloqueio? Rompendo. Fazendo. Eu não sei se foi no seu podcast que eu falei da outra vez. Eu carregava um espírito do medo terrível. Quando eu venci ele, eu precisava da prova que eu estava livre dele. E aí eu fui pro monte, fiquei até as 8 da noite sozinho em jejum e desafiei o diabo lá. Lembra que eu tinha contado? Foi. E aí Deus me levou lá na casa da pessoa, sem energia, o cara com uma faca lá no escuro. Eu tive que entrar lá dentro para expulsar o demônio dele. Deus falou, já quebrei o bloqueio. Aí Deus me levou na situação, já te libertei. Levou eu na situação e falou, agora você rompe o bloqueio. As pernas bambiou, mas eu tive que fazer. Né? É igual um pai que com o seu filho, que leva anos para aprender a andar de bicicleta, leva os tombos, aí fica os traumas, aí começa a se reter de medo, né? E aí agora ele conseguiu. Aí o pai vai ter que fazer o quê? Vai ter que tirar as rodinhas e soltar ele. O pai vai ter que soltar e ele vai ter que andar sozinho. Não tem jeito, vai ter que correr o risco de cair, vai correr o risco de cair. Mas para ele romper esse bloqueio, ele vai ter que fazer isso sozinho. Né? E aí tem muita gente, pastor, muita gente aprisionado pela mente. Não está mais oprimido. Está liberto. Mas o diabo manipula, consegue travar a mente dela. Consegue travar a mente dessa pessoa. Falar igual o Pablo, que você não gosta, que fala de desbloqueio, né? Ele tem um negócio de desbloqueio. Tem muitas pessoas, pastor, que falam para mim, manda mensagem, põe nos grupos, às vezes, ou põe até nos vídeos, que fala que sonha expulsando demônios, sonha libertando pessoas. E isso é o quê? Ela está fazendo isso? É algo profético que vai ser para o futuro dela? Ou é realmente ela está lutando? Isso significa algo? Olha, tem gente que sonha muito na libertação. Sim, é o que eu mais pego. Nas lives do meio-dia, pelo YouTube, toda hora tem gente contando sonho. Só que aí entra vários requisitos aí. Por exemplo, tem a ver assim, uma pessoa não está liberta ainda. Ela sonha lá com demônios, tem a ver com a opressão que está na tua alma ainda, né? Tudo depende da interpretação do sonho.
Tem muita gente que sonha com o demônio, mas sendo amarrada, sendo aprisionada. Tudo isso é a revelação da alma dela. É a alma dela sendo revelada. É como que ela está no mundo espiritual, tá totalmente amarrada. Ah, irmão Paulo, eu sonhei com um cachorro me mordendo e sangrava. Ah, porque ela não tem autoridade, ela está presa. Ah, eu sonhei com uma teia de aranha toda enrolada em mim e a aranha me picava. É assim que ela está, totalmente aprisionada, está em cativeiro. E expulsando. Agora, expulsando o demônio, depende. Tem uns que a pessoa já está liberta, ela é de oração, ela é de jejum, e ela sonha muito expulsando o demônio. Pode ser que ela esteja intercedendo por alguém e o espírito dela está guerreando por aquela pessoa. E ela vê ela expulsando, Deus mostra para ela, né? E lógico, está vinculado com o chamado dela. Vamos supor que eu comprei sua briga, comecei a interceder, jejuar, orar. É normal eu sonhar guerreando contra os demônios, porque eu comprei sua guerra. Então eu vou ganhar, eu vou sonhar lutando com eles. Né? Agora a pessoa não está intercedendo por ninguém. Ela não está intercedendo por ninguém. Ela está tranquila, ela está ali, ela vai na igreja, não tem brecha, ela está andando legal. E começa a sonhar muito com guerra espiritual. É o chamado. É o chamado. Agora só precisa ver como que ela está. Né? Tem gente que sonha expulsando demônio, mas o demônio não sai. Aí revela que ela está sem autoridade. Ah, eu sonhei expulsando demônio. Porque as pessoas não entendem assim, pastor. Esse corpo deita para dormir. Ele apaga, mas o teu espírito não, tua alma não. Então, no mundo espiritual, a tua alma e o teu espírito vai ser revelado como que está a situação. Né? Então, enquanto você está dormindo, o teu espírito está guerreando. Então, Deus vai mostrar para você as batalhas que estão acontecendo no mundo espiritual. Então, tem gente que ela fala, Paulo, mas não estou intercedendo por ninguém. Eu só oro normal. Mas está vinculado com o teu chamado. Deus quer te usar na libertação. Né? Agora, quando eu estou intercedendo, orando, guerreando muito, jejuando, Deus vai mostrar meu espírito no mundo espiritual guerreando, expulsando demônio. Isso é natural. Mas, normalmente, quando uma pessoa sonha muito, constante, não só na intercessão, mas é uma constância. Ela sonha hoje, daqui 3 dias ela sonha, na semana que vem foi. Então, Deus está revelando para ela aí o chamado dela. Se é uma constância, toda semana, pelo menos uma vez por semana, eu sonho expulsando demônio, Paulo. Né? Eu sonho levantando a mão, as pessoas caindo, os demônios babando e eu expulsando. O que deve ser isso? Porque eu não fico pensando nisso. É o seu ministério. É um chamado. Não estou dizendo que vai ser todo mundo igual o Robson Martins, né? O apóstolo Robson Martins. Não estou dizendo que vai ser todo mundo igual o Paulo. Cada um Deus vai colocar numa situação. Tem uns que Deus vai levantar para as nações, que nem o apóstolo Robson Martins. Tem outros que Deus vai levantar para libertar bairros, locais, né? Mas o chamado aí é para confronto pessoal, guerrear. Quando é constante. Né? Ah, eu não sonho direto, irmão Paulo, mas eu comecei a interceder pelo meu irmão. Então tá revelando que você está vencendo os demônios que você guerreou. Né? É só começar a jejuar que Deus já revela o teu chamado já. Já é revelado. Já é revelado. Começou a jejuar constantemente, orar muito em línguas, acabou. Deus já mostra seu posicionamento rápido. Aí você já vê principado vindo para cima do você, você já vê demônios grande vindo para cima de você, porque você foi ativado no mundo espiritual, né? E pastor, vai ter talvez 2 grupos de pessoas assistindo o programa. Talvez o grupo daqueles que querem ser libertos, querem estar na sua luta, nas batalhas, precisando de libertação. Mas talvez vai ter um grupo de pessoas que querem ser libertadores, querem ser usados no ministério de libertação. Para esse grupo de pessoas que querem ser libertadores, o que eles precisam fazer para ser capacitado por Deus para ser um libertador? Só o fato, pastor, de você desejar libertar pessoas, tem um chamado específico. A pessoa fala, nossa, Paulo, eu me identifico com você, nossa, eu tenho uma vontade de ser usado desse jeito aí. Ainda que a pessoa tenha medo de demônio, eu já falo para ela, você tem um chamado para expulsar demônio, você tem um chamado para libertação. Então, o fato de eu querer, de eu desejar, ficar pesquisando, buscando, já tem um chamado queimando. Só que aí entra um processo, né? E o primeiro processo aí é alinhar a sua vida com a palavra de Deus. É o primeiro ponto. Não é a pessoa ser perfeita. Não é a pessoa ser... A pessoa fala, não, eu estou jejuando, Paulo, eu estou orando. Tá bom, mas você está em obediência à palavra? Você está alinhado com a palavra? É o primeiro ponto. Por quê? Porque é a palavra que vai me dar todo o suporte, todo o sustento. É a palavra. Mas ele tem que ler a palavra? Aquilo que Jesus falou, todo aquele, pois, que ouvir as minhas palavras e a praticar,
Eu vou comparar ele a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Não, eu falo isso porque tem muitos irmãos que não lê a palavra. Aí não tem como. Né? Se você... Tem uns que já ora pouco e lê pouco a Bíblia. Aí, não, talvez não acontece lá em Piracicaba, né? Mas em outros lugares. Ó, fica difícil porque as pessoas pensam que só pelo fato de orar e jejuar, pronto, agora eu já vou botar para quebrar. Não, pode acontecer. O jejum traz autoridade, né? Seu espírito tá pegando fogo. Mas se o inimigo encontrar uma brecha, ele vai te atingir. Então, se você não achou na palavra lá que a gritaria é brecha, que a malícia é uma brecha, né? Que falar mal do irmão é uma brecha, tá lá na Bíblia. A Bíblia vai nos ensinar o sim, não, a mentira. Tudo isso daí tá dentro das Escrituras. Então, se eu não ler e não praticar, o diabo, as pessoas têm que entender assim, ó. Satanás não respeita quem ora e jejua. Satanás respeita quem está com a sua vida alinhada com a palavra. Quem é submisso à palavra de Deus. E esse é temido no mundo espiritual. Porque ele é obediente. Ele lê e ele cumpre o que está aqui. Os princípios bíblicos. As doutrinas bíblicas. Não estou falando de doutrinas humanas. Vestimenta. Não estou falando de costume. Ir no culto todo dia. Eu estou falando de doutrinas bíblicas. Que são doutrinas santas. Puras. Uma coisa simples, pastor. Muito simples. Que eu falo para as pessoas que é uma legalidade no mundo espiritual. Sejai o vosso falar sim, sim ou não. O que proceder disso é procedência maligna. E aí os crentes ora, jejua muito. Aí ele marca com você, pastor, 7 horas na sua casa, tá bom? Não aparece. Houve-se uma brecha ali. Tudo bem, a autoridade que ele tem, ele vai expulsar demônio porque ele está orando, está jejuando, está buscando. Mas aí o diabo tem uma brecha, vai atingir ele, pastor. Daqui a pouco ele faz assim, ó. Pode até não matar, pode até não desviar, mas ele esmurece, pastor, acaba a força, ele perde o desejo de orar, pode destruir o casamento dele. A vida financeira, então, vai começar a ser amarrada, que é a área que o diabo mais ataca de um libertador, é a vida financeira. Por quê? Ele quer atacar a vida financeira, porque bloqueou sua vida financeira, aí o que você vai fazer? Você fica neutralizado. Então, uma pessoa que quer ser libertador não é só questão de orar e jejum. Eu vejo gente que não sai do monte, jejua a hora, é muito bom. Vai virar uma bomba na mão do Senhor. Mas procure alinhar a vida com a palavra. O diabo teme. O reino das trevas estremece com a pessoa que busca todos os dias alinhar a sua vida com as Escrituras, com os mandamentos de Jesus, com os mandamentos dos apóstolos. Porque eles deixam ali chaves pra gente, eles deixam tudo, né? Eu gosto muito da carta aos Efésios, que as pessoas só pegam Efésios 6 e 10 adiante, as armaduras. Mas retroceda lá para você no capítulo 5, no 4. Você vai ver Paulo minuciosamente ensinando a igreja primeiro fechar as brechas. Ele vai tratar do homem, que tem que amar a sua esposa. Ele vai tratar da sua mulher, que tem que ser submissa ao teu esposo. Dos pais não aborrecer o filho. Dos filhos honrar pai e mãe. Olha só. Ele vem brindando, né? No capítulo 4, Paulo vai falar assim, irmão, dos tratos passados, quanto à situação do seu passado, despoje do velho homem se revistai do novo homem, que é nascido na verdade e justiça. E aí ele vem, né? Que da sua boca não saia mais palavra torpe, que seja o seu falar sim, sim, não, não. Né? Tira de vós toda gritaria, ira, malicência, tira aí malícia do meio de vós. Ele começa a vir tirar cólera, gritaria, ele começa a arrancar. Aí no capítulo 4, versículo 27, ele fala, lá no meio ele coloca, não deis lugar ao diabo. Que as pessoas, não, o diabo não entra na minha casa, mas se dá lado ele entra sim. Se ele sentou na mesa de Jesus, ele não vai entrar na minha casa. Quem sou eu perto de Jesus? Ele entrou na mesa de Jesus, não vai entrar. Ele entrou na igreja de Corinto, ele entrou na igreja de Éfeso, ele entrou na igreja que Paulo pregava, que Paulo ensinava. Não vai entrar na nossa? Não vai entrar na minha casa, se eu der brecha? Então Paulo falou, não deis lugar ao diabo. E o que é dar lugar ao diabo? É dar a ele uma legalidade, uma brecha. Né? É achar que aquele texto é um simples texto. Então, é simples. Sejai o vosso falar sim, sim ou não. O que passar disso é procedência maligna. Para mim, pastor, quando eu erro nisso, eu peço perdão ao Senhor e ao meu irmão. Que maravilha. O meu irmão perdoou e Deus me perdoou. Mas no mundo espiritual, o diabo vai usar isso contra você. Ele vai usar isso contra você.
Então essa porta tem que ser fechada. Agora os crentes fazem isso constantemente e não fecham as portas. Eu convivo com pessoas que quebram, se ensinam ou não. Aquelas mentirinhas por brincadeira. Eu sou muito sério, meu irmão tá andando comigo. Ele sabe que eu fico o tempo inteiro corrigindo ele. Aquelas brincadeirinhas que os crentes fazem, porque eu vejo muitas pessoas que falam assim pra mim, eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus, eu até expulso o demônio, mas daqui a pouco eu caio de cama, daqui a pouco, Paulo, eu tô lá embaixo, eu não tenho força pra nada. E aí você vai ver, sabe aquelas brincadeirinhas? Ei, pastor, eu chego lá na sua casa, eu falo pra sua esposa, o pastor Ariston falou que você ia fazer uma janta pra nós hoje. Brincadeira, brincadeira. Tá bom, o senhor levou a brincadeira. Deus também levou a brincadeira, mas o diabo não. O diabo anotou e ele vai usar isso contra você. Por quê? É a mesma coisa eu ter uma promissória na mão de... Tem uma promissória contra a minha vida na mão de Satanás. Deus me perdoou. Não vou ser condenado por causa disso. Você me perdoou por essa brincadeira. Foi uma brincadeira. Deus sabe que é uma brincadeira. Mas o diabo, não existe brincadeira no mundo espiritual. Mentira é mentira e as pessoas não entendem isso. E o que eu mais vejo hoje, pastor, eu não estou falando de membro, tá? Não estou falando de novos convertidos. Eu estou falando de pastores, eu estou falando de pregadores que mentem, como se fosse uma coisa normal. O que tem de pregadores que perdeu seu ministério, perdeu seu casamento, perdeu seus filhos, porque ele vai mentindo e vai deixando para trás. Não fecha essa porta. Como se fosse uma coisa natural. Marca uma agenda com o senhor e dá cano. Fala que sem querer marquei 2 agendas e a do irmão marquei primeiro, peço perdão, mas não é porque a outra igreja é maior e tem uma oferta maior. E vai deixando para trás. Será que acontece isso? Meu Jesus. Só comigo você não tem noção. Quantas vezes aconteceu isso? Deu convidar o pregador em cima da hora. Falou, nossa, então, eu tenho o Espírito Santo já do outro lado. Mentiroso. Vai mentir? O Espírito Santo é mentiroso. Só que o problema é, pastor, lá na frente. O diabo é terrível, ele trabalha assim. Quando você não sabe fechar essa porta e tomar autoridade de novo, vai deixando, ele tem paciência, ele deixa. Daqui 5, daqui 10 anos, porque no mundo espiritual as pessoas não entendem isso. Um erro meu aqui, daqui 10 anos pro diabo é agora. Tá na eternidade. Olha lá, ó, o Paulo pecou. É isso que ele vai fazer, o acusador. Então se eu não fechar aquilo ali, daqui 10 anos ele vai vir cobrar como se fosse agora o pecado. E Deus é justo. Deus é justo com a sua palavra. Está escrito, Deus não vai mexer. Deus não vai contra a sua palavra. As pessoas não entendem isso. Deus, pastor, ele tem responsabilidade com a sua palavra. Deus tem compromisso com o Senhor? Ele tem. Mas se o Senhor sair da palavra, Deus vai ficar do seu lado da palavra? É da palavra. Então, quando eu errar, já volto já para a palavra. Já me arrumo diante de Deus e fecho aquela porta rápido ali. Né? E é uma coisa tão simples. Só que a gente tem que fazer o quê? Pedir perdão pro Senhor. Arrumar aquela bagunça que eu deixei. Tomar autoridade de novo e expulsar aquele demônio que entrou. Porque eu gosto de usar a analogia do mundo espiritual da seguinte forma. Eu sempre ensino assim para as pessoas. Você imagine só quando você chega na sua casa, deixa lá, jantou, largou o prato com o resto de comida na pia. O rato entrou. Fez aquela ruaça, veio barata, certo? Por causa daquele alimento. Então você não dá para você só matar o rato. Você precisa limpar a comida. Porque se você matar um rato, o rato vai voltar, não é assim? É. Então tem pecado ali, tem desordem. O rato vem, você mata um rato. No outro dia vem 2. E vai aparecendo. Aí quando eu tiro aquela comida de lá, limpo a louça, dou um talento, fica tudo cheiroso, o rato não vai mais entrar. Só que tem um porém, o rato não entrou. Tem que sair. E o mundo espiritual é a mesma coisa. Se eu dei uma brecha, o rato entrou, que é os demônios. Eu peço perdão para Deus, não pratico mais aquele ato, mas o rato entrou. Eu tenho que tomar autoridade sobre ele, verbalizando o rato, o demônio que entrou, através dessa legalidade que eu dei diante do Senhor. Eu já confessei. Você não tem mais autoridade. Então, em nome de Jesus, vai embora. Aí pronto. E as pessoas não têm noção de que isso é real no mundo espiritual. Eu aprendi isso com a Rebeca Cabral. Porque a gente não é perfeito, pastor. Então você pode errar, você pode vacilar, mas daí você já toma o domínio de novo e bota o rato para correr. Aí tem gente que está fazendo o quê? Limpa a sujeira, mas o rato permanece lá escondidinho, quietinho lá. Tá lá fazendo arruaça, fazendo bagunça dentro da sua casa. Pela legalidade que você abriu. E aí, Senhor, por que o Senhor não tira esse demônio daqui? Não vou tirar. Porque Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Existem leis no mundo espiritual. E leis
foram feitas para ser respeitadas. Pastor, tem algo que eu fiquei curioso assim, porque tem demônio que você vai expulsar, sai rapidinho. Sim. Você mal dá, fala em nome e ele já saiu. E tem uns que demora. Por que acontece isso? Tem muitos fatores aí. Às vezes a pessoa só pensa que é porque está sem autoridade, né? Quantas pessoas que eu conheço que tinham autoridade diante de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, e não conseguiu expulsar o demônio? Porque às vezes pode ser pacto de sangue, pastor. Né? A pessoa fez. A pessoa fez pacto de sangue. Aí é mais difícil. É mais difícil. Então, não é só expulsar. Pode ter castras ali, não só um demônio. E aí, é que eu sempre falo para as pessoas, para trabalhar com libertação, você tem que estar associado com o Espírito Santo. Não é Você porque já teve algum caso de demorar? De demorar. Olha, pastor, de demorar para sair, não. Graças a Deus, não. Mas de eu expulsar um demônio e ter discernimento que tinha mais demônio ali dentro ainda. Saiu um, talvez ali os ralé, mas os outros não saiu. E aí a gente continuar até achar a entrada. Aí você vai ver que tinha objetos de sex shop dentro de casa, tinha aborto, que a pessoa tem que confessar o aborto, e a gente tem que anular isso porque houve derramamento de sangue. Então, tem vários fatores. Então, não é só questão de não ter autoridade. Tem gente que vai expulsar e demora porque não tem autoridade. Ou talvez não tem conhecimento. Teve uma vez, assim no começo já, que Deus começou as manifestações demoníacas. Por quê? Porque a gente começou a ir muito no monte. Nossa, nós orava demais. E era assim, ó. Eu sonhava expulsando demônio hoje, eu já alertava os irmãos. Eu sonhei expulsando demônio. Pastor, era 2 dias manifestar demônio em alguém. E nós nunca expulsamos demônio sozinho, sempre acompanhando com os irmãos ali. E esse dia sobrou para nós, né? Eu e mais 3 irmãos. E aí aconteceu. Nós chegamos na casa, o negócio ali foi feio, feio mesmo. Tinha 2 meninas demoniadas, aquele monte de gente na casa, né? Eu aprendi isso aí, cheguei e tirei todo mundo primeiro. É a primeira coisa que eu ensino as pessoas. Quando você chegar num ambiente e tiver alguém demoniado, tira todo mundo. Então fica só eu e minha esposa, ou eu e o irmão que tá. Por quê? Por causa da frequência deles. A frequência deles atrapalha. Atrapalha a unção de Deus, né? E às vezes também dá força ali pros demônios que tá em volta. Então, talvez você tá ali e a frequência daquela pessoa tá atrapalhando. Eu já cheguei a pegar muitos casos, saindo um pouco fora, mas a gente já volta. Deu pôr a mão na cabeça da pessoa e falar assim, estou quebrando o pacto, estou quebrando... E o demônio manifesta. Por quê? Eu estou quebrando ali os pactos que foi feito. Estou anulando, tal, e o demônio manifesta. E não acontecer nada. Dá vestígio, a mão torcer, o olho querer virar e bufar e não manifestar. E aí eu olhei pro lado, tá o pai, a mãe da pessoa, ou o esposo, ou o irmão junto ali. E a pessoa não tá com vida com Deus ou não tá na mesma frequência que você, não tem vida de oração que nem você. E aí o que eu peço? Eu falo assim, ó, você não tem como fazer um favor para mim? Não vai ficar chateado? Mas você não se retira para um outro cômodo, vai lá pro quarto, daqui a pouco eu te chamo. Pastor, só o fato dessa pessoa sair de perto, o demônio manifestou. Já cai gritando, desesperado. A frequência dela estava impedindo da unção de Deus operar. Então, até a equipe sua, para você chamar para pregar, vai você chamar você para expulsar demônio ou fazer um trabalho de libertação. Dependendo, tem quem está com você, atrapalha. Atrapalha muito. Você está dando uma ordem para o demônio sair, o outro está amarrando, o outro está com dúvida. Isso no mundo espiritual está sendo observado. Não é no físico, é no mundo espiritual. Então tem um monte de impedimento ali. E aí eu não entendia isso. Tinha gente ali que estava atrapalhando. Eu tirei todo mundo, coloquei todo mundo para fora, mas nós dava ordem, vomitava, as meninas vomitavam. O demônio gritava. Nós estava incomodando, estava cheio do poder de Deus, mas não saía. E eu sempre fui assim, pastor. Eu nunca fui aquele cara de desistir. Se eu chegar aqui, expulsar o demônio, dar uma ordem e não sair, eu fico sentado aqui, pastor, falando com Deus, caçando tudo que tem que caçar, até que o Senhor me revela. O porquê? Eu não saio dali. E eu sempre fui desse jeito. Senhor, eu não aceito. E um queria ir embora, o outro foi embora. O irmão falou, eu tô cansado. Não, viu, tem muita coisa aí errada aí. E eu ali, Senhor, eu não aceito. Não, o que tem? É eu? Tem algum pecado que eu tenho que confessar? Me mostra que eu já vou pôr isso a limpo. Mas eu não aceito, Senhor. Eu comecei a tomar dor. E aí eu cheguei naquela pessoa, coloquei a mão na cabeça e falei, demônio, eu não vou falar 2 vezes com você. Chega. Pega o que é seu e sai. Pum. Aí até os irmãos que estavam comigo mais velhos ficou assim. Porque os homens que estavam comigo eram consagrados a Deus.
Mas depois, lá na frente, que eu fui entender que a frequência de alguns estava atrapalhando. Não do pessoal, porque eu tirei todo mundo para fora. Mas estava em 5, 6. Estava em 5 e 6. Mas a frequência daqueles que estavam ali, tinha um que estava com dúvida. Tem outros que no seu coração fica pensando, mas tá cheio de pecado, por isso que tá assim, sabe? Então a pessoa que vai fazer libertação com você tem que estar alinhado no mesmo espírito, no mesmo propósito. Se tiver um coração acusador, julgador, nem leve atrás. Porque libertação, a frequência das pessoas atrapalha. O pastor Benihim, eu creio que todos conhecem o pastor Benihim, ele tem uma teoria assim, ó. Eu tenho 5 pessoas na equipe. Essas 4 pessoas oram em línguas, jejua muito, está alinhada com Deus. E essa aqui passou a semana inteira vendo televisão, mexendo nas redes sociais, não orou, não jejuou. Não é a unção dessas que vai dominar ela. É a frequência ruim dessa que vai enfraquecer a unção dessa. Então o que o Benihim aconselha? Arranca fora. Tira fora. Porque ainda que você esteja 2 ou 3 só, mas que estejam alinhados no mesmo propósito, no mesmo coração, né? No mesmo espírito. Porque atrapalha. Então, pastor, tem muito requisito aí. Pode ser que a pessoa não tá com a autoridade em dia, não está orando, não está buscando, talvez. Ou talvez ela não tem conhecimento que ali é um pacto. Então ela fica lutando. Eu já vi casos de pessoas de amigo meu que foi até madrugada orando, depois conseguiu expulsar, né? Porque quando a gente não tem conhecimento, por isso que a gente tem que aprender primeiro, né? Observar, aprender. Então quando a gente tem conhecimento, a gente fica lá sofrendo. Então a pessoa tem um pacto de sangue ali. Você tem que saber tudo isso aí. Então quando eu vejo que o demônio é muito resistente e agora, depois agora de um tempo, Deus começou a me ensinar a operar com os anjos também, e eu comecei a entender. Teve uma situação, várias situações, né? Mas que eu oro e o demônio manifesta. Se eu expulsar, ele sai. Se eu expulsar, ele sai. Só que eu mandar o demônio calar a boca e o demônio não calar. E aí eu não aceito. Eu fico revoltado. E eu falando pro demônio calar a boca, tentou pegar em mim, eu falei, tira a mão, quebra as forças agora, já colocou a mão para trás. Falei, eu tô no domínio, Jesus tá comigo. Mas não parava de gritar. E aí eu recebi um comando do Espírito Santo. E é por isso que a pessoa precisa entender. Você tem que estar associado com o Espírito Santo, alinhado. Tem que ter intimidade. E entender, peraí, não é só ir lá e expulsar o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo vai dar um sinal. Tem um altar lá no quarto. Tem alguma coisa. Talvez você está ali dando uma ordem, sai, e está tendo aquela resistência. Ora, pessoal, ora em línguas aí, para o Espírito Santo mostrar para alguém aqui. E aí o Espírito Santo fala, não, tem instrumento de sex shop lá no guarda-roupa dela. Tem coisa que ela recebeu um presente assim. O Espírito Santo vai mostrando para alguém. Então, eu recebi um comando, entendi na hora. Tava eu e minha esposa e a nossa equipe junto. E o pessoal orando em línguas para Deus quebrar tudo ali. E aí eu falei assim, anjo do Senhor, mete a espada nele agora. Aí o bicho deu um pulo assim, virou de lado. Que o anjo meteu a espada nas costas e virou de lado. E aí começou já a dar ânsia e gritar. Eu falei, grita agora, desgraçado. Grita agora, maldito. E aí, babava e gritava, desespero, rosnando de dor. E eu meto a espada só para ele aprender como ser teimoso. Então, eu por várias vezes já fui advertido em trabalhar com os anjos. Aí teve pouco tempo agora que eu entendi o comando do Espírito Santo. Então não era para mim pôr a mão na mulher. Eu tava no culto orando, e eu não pus a mão nela. Só falei assim, anjos do Senhor, vai lá na casa dela e quebra os tronos que tá lá, os altares que tá lá. Aí eu comecei a falar os lugares. O quarto, tem altar no quarto tal, tem altar na sala. E aí o bicho manifestou feio, furioso. Porque os anjos estavam lá quebrando os altares. Falei, já era, perdeu. Né? Então, lógico que demora, né? Pra pessoa começar a operar com os anjos. Ela precisa aprender com o Espírito Santo de Deus. Só que a questão de não expulsar demônio, tem gente que fica com medo e para. Eu conheço pessoas, pastor, que não conseguiu expulsar demônio e falam, não é pra mim isso. Eu orei, eu jejuei, tem gente que dá uma ordem e sai, e não é pra mim. E ela recua com medo. Aí o diabo põe o medo nela, você não tem chamado, você é fraco. Não é. É só uma questão de conhecimento. Talvez tenha impacto de sangue. Um testemunho muito forte do Hernani Santos, quando ele tinha 16 anos de idade, talvez possa acontecer com alguém aqui, e esse testemunho aí foi bom pra mim, que ele expulsava ele, o amigo dele, demônio, e saía e vinha outro.
E eles davam uma ordem. E ele ficou a madrugada inteira expulsando demônio. Chegou uma hora que ele cansou. Ele falou assim, ele tinha 16 anos só, né? Ele falou, demônio, para um pouco aí. Por que eu expulso, volta ao demônio? E falou assim, porque tem uma bruxa, uma feiticeira que está enviando o demônio aqui. Está nos enviando aqui. Se expulsa, a gente vai voltar. Aí ele falou, então a ordem é essa. A partir de agora, nenhum mais entra. Aí, olha como que é a palavra de Deus. Deus não vai pôr a mão, a autoridade já está com você. Ele deu uma ordem e parou. O demônio falou assim, nós vamos sair, mas nós vamos levar alguém. E aí, na mesma noite, ele levou a feiticeira. Que nem o Hernando Santos falou, não tenho nada a ver com isso, irmão. Não amaldiçoei ela. Eu só falei para ele, a ordem é que não vai vir mais demônio. Só que o voto, né, o pacto que ele tinha com ela, né, ele veio e cobrou. E acabou tirando a vida daquela feiticeira. Então, existem muitos fatores. Só que foi até bom você tocar nesse assunto, que é um assunto muito poderoso. Tem muitas pessoas que nunca mais quis expulsar demônio porque ela deu uma ordem e o demônio não saiu. E o diabo, ele trabalha assim, ó, os demônios trabalham assim, ó. Quando você é a primeira vez que você vai expulsar demônio, se você não aprendeu com alguém, graças a Deus, as pessoas que eu ensinei, quando ela vai expulsar demônio, ela já sabe disso. Mas quando a pessoa não sabe a primeira vez, ela vai expulsar demônio, o demônio olha pra cara dela e fala assim, você não tem autoridade contra mim. Você é fraco. Ela volta pra trás. Até você continuar, eu lembrei de um testemunho lá, o meu pastor, que caía 5, 6 pessoas possessas na igreja, né? E aí ele queria falar que qualquer um podia expulsar, né? Sim. Até o novo convertido podia expulsar. E aí tava lá a pessoa possessa, amarrado, e ele chamou, irmão, vem cá, expulsa esse demônio aí. Ele querendo ser um ensino prático, falar assim, ó, qualquer um pode expulsar. Aí o irmão chegou e falou assim, demônio, por favor, sai. Aí o pastor, para, por favor. O demônio vai dar risada. Mas que não sabia. Mas pode continuar, pastor. A autoridade, ela é exercida, né? Ela não é um sentimento. Eu não sinto autoridade. O demônio manifestou aqui. Eu não sinto. Às vezes as minhas pernas até tremem, dependendo do lugar que eu entro. Tamanha a opressão que está no lugar. Mas eu não sinto, eu exerço. Pega o que é seu e saia. Em nome de Jesus. Essa certeza, essa fé e esses sinais seguirão aos que crerem. Eu sempre ensino as pessoas. A autoridade, a exousia não depende de Deus. O poder, sim. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Busca, obediência, submissão, renúncia. Mas a autoridade tem a ver com o seu coração. E esses sinais seguirão aos que crerem. Eu creio na palavra. Então, se eu creio, os demônios têm que me submeter. Não é no meu nome. Só que o problema tem que estar com as brechas tapadas, tem que estar com a vida alinhada com a palavra de Deus, né? Por quê? Porque vai vir o contragolpe, né, pastor? Ele sabe que você tem uma brecha, ele vai atacar lá. Então, você tem que correr lá e fechar aquela brecha. Mas a autoridade, tem gente, quantos testemunhos já não ouvi de pessoas que novo convertido ou pessoa que estava no mundo, se injuriou naquela raiva, falou, desviado. No nome de Jesus, sai, o demônio saiu, ele voltou para Jesus rapidinho. Falou, pronto, expulsei agora, ele vai vir. Eu ouvi um testemunho de um rapaz, hoje ele serve a Deus. Ele estava no bar e ele era desviado dos caminhos do Senhor. O demônio pegou a mulher. E o demônio quebrou a garrafa, falou que ia rasgar o pescoço da mulher. E ele ficou com tanta raiva, que ele olhou e falou, você não vai matar ela. Em nome de Jesus, sai. O demônio saiu. Ela, o que aconteceu comigo? Ele ficou com medo. Ele voltou para casa dele e falou para a mulher, vamos na tarde da bênção que eu quero aceitar Jesus. Por quê? Porque eu expulsei o demônio, agora ele vai vir atrás de mim. Então ele voltou para Jesus assim, mas expulsou. Porque a autoridade não está no meu nome. Agora, pastor, o crente tem medo de expulsar demônio. Por quê? Não crê na palavra. Mas você viu um vídeo, baseado nisso que você está falando, mas aí não dá para, como é um corte, não dá para saber se o contexto, mas no vídeo está assim, o pastor tenta expulsar demônio e o demônio não sai. Nós não sabe a realidade, como é um corte de 30 segundos, mas mostra uma pessoa que aparentemente está possessa. Sim. E aí, eu acho que parece que o pastor fala, sai demônio, e aí ele faz assim. Eu já vi isso. Você viu esse vídeo? Aí vai andando na direção dele, aí o pastor começa a orar em línguas, mas você vê que ele tá morrendo de medo. Tá morrendo de medo. Eu não sei se você viu isso daí. Eu vi, essa manipulação do diabo. E é esse que é o problema com as pessoas. Eu sempre ensinei a equipe assim, ó. Se um dia manifestar um demônio com você, você tá dentro de uma casa, num ambiente, o demônio manifestou, a pessoa faz o quê? Corre chamar o pastor. Mas peraí, quem tá ali que incomodou? Se tá na sua casa, a autoridade tá com você.
Deus queria te dar uma experiência, mas sem você ter conhecimento, o medo, você foi chamar o pastor. E aí o despojo fica para quem? Para o pastor, né? O mérito de quem? É dele. A glória é do Senhor, mas o pastor viveu aquela experiência. E a pessoa que era para viver a experiência, ela ficou com medo, né? Pessoas que guiam ela até a casa dela, o Espírito Santo guia, viu? Irmão, o demônio manifestou no meu filho, você não corre lá? Não, eu vou ligar para um pastor, ó, vai naquela casa ali, o pastor mora ali, o presbítero, pô, o obreiro, vai lá. Não, o Espírito Santo levou na sua casa. É você que está com a autoridade. Só que as pessoas fazem o quê? Retira a mão, perdeu de ser abençoada. Daqui a pouco ela começa a entrar em crise, daqui a pouco ela começa a ter problemas financeiros, na saúde. Por quê? Porque ela perdeu a benção. Ela omitiu a um preço. Desobedeceu. A desobediência também é legalidade para os demônios. Então, uma pessoa que quer ser um libertador, a obediência à palavra é a chave. A obediência à palavra. Uma vida alinhada. Todo pois aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica. Isso se chama obediência à palavra. O camarada, eu conheço pessoas que ora, jejua, busca, mas quando alguém vai na casa dele para expulsar demônio, ele chama outro. E depois, sabe o que acontece? Vem uma enfermidade sobre ele, porque desobedeceu. E a desobediência dá legalidade para um ataque muito feroz na sua vida. Uma seta de enfermidade terrível na vida da pessoa. Eu já vi muitas pessoas cair de cama. Ô Paulo, vieram me chamar aqui, você não corre lá? Nossa, pra mim não dá. Começa a inventar desculpa. Abriu o peito pro diabo lançar uma seta, pastor. Às vezes com medo. Porque o inimigo ele trabalha assim, ó, com a manipulação. O diabo olha pra você, você vem e fala assim, viu, você não jejuou essa semana, você não tem autoridade contra mim. A pessoa volta pra trás. Mas o que tem a ver o meu jejum? Né? Aí a pessoa vem, mas você não orou de madrugada. As pessoas começam a fazer do jejum. Tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter uma vida, mas tem que ter obediência. Aí a pessoa, ela implanta uma doutrina no jejum, uma doutrina nas orações da madrugada, e quando ela não faz, o diabo coloca a culpa nela. Ah, eu não vou lá com você nessa visita não, porque essa semana eu não jejuei. Eu falei, mas o que tem a ver? Eu também não jejuei. E esses dias, pastor, é o dia que Deus mais nos usa. Por quê? Se Deus usar eu na semana que eu jejuei, o mérito é meu. Mas eu jejuei, né? Eu me preparei. Aí o dia que você não jejuou, o dia que você menos orou, passou a semana só pela misericórdia, alguém corre para chamar você para expulsar o demônio, ou você chega num ambiente e o demônio manifesta, e aí você expulsa o demônio, e o Espírito Santo fala, tá vendo? Não tem a ver com o seu jejum. Não tem a ver com o seu jejum. É a palavra. É a palavra. Então, tem muitas pessoas, pastor, muitas, que elas foi chamado para esse confronto direto, mas elas não teve o ensinamento, elas recuou. Por simples coisa. Quantas pessoas chegou dentro da casa, o diabo falou, para aí, você é fraco. Se você me expulsar, eu vou lá na tua casa e te mato seu filho. Ele volta para trás e fica com medo. Aí que você correu o perigo. Porque você desobedeceu a Deus, obedeceu o diabo, desobedeceu a Deus e obedeceu o diabo, e agora sim ele vai atingir sua casa. Até lembrei uma história antiga, não sei se você já viu essa. Tava lá, manifestou um demônio no lar, tava tendo culto no lar, e aí os irmãos, sai demônio, sai, e o demônio resistindo. E aí o demônio fala assim, ó, eu vou sair só se vocês cantarem o hino tal. aí eles pegaram, aí eles cantaram o hino. Então o demônio, nós cantamos, agora sai. Ele falou, não, agora não sai mais, vocês me obedeceram. Pronto. E não tá longe de ser verdade isso, não. Porque funciona assim, pastor. Eu já ouvi muitos testemunhos, muitos, né? Graças a Deus com o pessoal da nossa equipe, não. Mas eu já vi muitos testemunhos de pessoas assim, ó. Que ele chega no lugar, o diabo dá uma ordem e ele obedece. Já aconteceu isso? Já ouvi muitos testemunhos assim, dele voltar para trás. Ele obedecer? O diabo fala assim, não, você não vai me expulsar. Se você me expulsar, eu te mato. Ele fica com medo e volta. Só obedecendo a quem? A Deus ou o diabo? Você tá entendendo? Pera aí que entra a palavra. Por isso que tem que ter palavra. Pera aí, como é que você vai me matar, diabo? Se o poder da vida e da morte está na mão do meu Senhor. Entendeu? Eu rebato com a palavra. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Você já foi ameaçado pelo diabo? Meu Deus do céu. Vou te matar, seu desgraçado. Só que hoje não acontece mais isso. Hoje eu já não permito, eu já corto logo. Cala a boca, já vou neutralizando, né? Normalmente, quando eu vou fazer um trabalho de libertação separado, que você bota a mão, eu já falo, já manifesta já com as forças quebradas.
Então você não dá... Quando a gente é mais novo, né? Você quer ver o pau quebrar, né? Vai dar seu grito desgraçado e... Entendeu? Por isso que hoje eu prefiro fazer libertação mais fechado. Não que a gente não faz na igreja. Às vezes você faz oração, não tem o que fazer, né? Agora, tem igrejas que são mais abertas para isso, né? Tem igreja que são... Mas tem igreja que é mais fechada. Então tem igreja que você não pode nem orar mais pra demônio. Tem que deixar o diabo ali. Não, diabo, fica aí, não vou mexer com você. Então é melhor nem chamar eu pra pregar. Mas quantas vezes, né? Vou matar, eu vou destruir, vou matar a sua família. E aí eu não vou falar pra você não, que não dá um confronto dentro da gente, o diabo. Porque uma coisa é o diabo falar assim, eu vou te matar. Pastor, eu tô cansado de ouvir isso. Eu falo, entra na fila. Entra na fila. Mas quando fala assim, vou pegar a sua filha, vou tocar na sua esposa, é diferente, porque uma coisa é eu ter uma vida com Deus, outra coisa é minha filha. Minha filha foi atacada demais, pastor. Hoje, graças a Deus, depois dos ataques que ela teve, ela foi fechando as brechas. Mas a minha filha teve ataque dela estar esmorecendo no meu colo. Esmorecer e ficar da cor desse copo, branca, pastor. E o diabo fala, eu vou matar a sua filha. Dela cair branca no meu colo assim, e eu ter que repreender. Sabe, eu tava fazendo muita cruzada. Toda sexta-feira eu fazia uma cruzada bem na biqueira. Mexendo com coisa pesada mesmo. Toda sexta-feira. Aquele culto, aquele som muito forte. Então eu fazia uma oração com o bairro inteiro. Eu tava debaixo de uma unção violenta, então eu cutucava mesmo, repreendia feitiçaria, macumba, tinha muito terreiro ali. E um dia minha filha caiu feio lá. De ficar com a boca branca, a gente orar. Mas o último, eu acho que, se eu não me engano, tem um pouco mais de um ano, mas daí foi um ataque de bruxo. Porque eu tava recebendo muito ataque de bruxo na minha casa, de viagem astral. Tava recebendo muito, muito. E aí a minha filha entrou dentro do meu quarto de madrugada. Foi um baque pra mim e pra minha esposa. Acho que foi ano passado, se eu não me engano, no começo do ano passado. Não lembro direito. E ela bateu assim no pé da minha esposa. Mãe. Minha esposa acordou assustada, que foi. E aí minha filha falou, sem conseguir falar, falou, tá doendo o meu peito. E foi esmorecendo. Na hora eu tive discernimento. Eu falei, todo ataque de bruxo e feiticeiro eu neutralizo agora em nome de Jesus. Eu falei com ousadia ali. Ela caiu sentada pra trás, ela vomitou e defecou na hora. Tamanho ataque. Onde eu vou, conta, ela fala, rapaz, você fica me envergonhando. Eu contei na igreja, ela falou, você falou que eu fiz cocô lá. Mas eu falei para as pessoas ver o poder do ataque. Então, foi um ataque de feitiçaria. Então, se a pessoa não tem discernimento, é lógico, pastor, tem muita gente que se assusta. Depende do nível que você tá. Então, tem gente que Deus vai usar para um confronto direto, expulsar demônio das pessoas, ajudar as pessoas. Mas tem pessoas que Deus já vai levar para níveis maiores. Então, ele vai preparar você para isso. Mas a pessoa, para expulsar demônio direto, todo cristão que tem vida com Deus, pastor, tem autoridade para expulsar demônio. O problema é que não tem conhecimento. Tem gente que faz muita tempestade, dificulta demais, as pessoas ficam com medo. Se você for ver no meu canal, tá escrito assim, Libertando Libertadores. O meu propósito, pastor, é libertar os libertadores e mostrar para eles que eles têm autoridade. Mas as pessoas falam que aprisiona os crentes. Aprisiona. Não, porque se você mexer com o diabo vai tocar nos seus filhos. Pastor, a minha filha tem 20 anos de idade, fez dia 29 agora. 20 anos de idade. Uma menina saudável, obediente a mim. Uma menina que nunca me deu trabalho, pastor. É uma bênção nas mãos do Senhor. Tem um emprego registrado, vai noivar com um homem de Deus. O diabo lá atrás falou que ia matar, destruir minha família. Mas eu não obedeci o diabo, obedeci a Deus. Falei, Satanás, você não tem autoridade para tocar na minha família. Ensinei minha família a fechar as brechas, né, dentro da palavra. Então, as pessoas dificultam. E aí tem um monte, pastor, milhares e milhares de libertadores neutralizado porque o sistema os neutralizou. Não é qualquer um que expulsa demônio. Tem que ter um chamado específico. Tem que ter vida de jejum. Tem que jejuar todos os dias. Orar 24 horas. E aí a pessoa fala, eu não vou conseguir fazer isso. Jejuar, orar toda madrugada. As pessoas criam um parâmetro que não existe. Uma doutrina que não existe. A gente precisa entender uma coisa. Tem gente que Deus vai exigir dele 40 dias de jejum. Tem gente que Deus vai exigir um jejum por semana. Tem gente que Deus vai exigir jejum todos os dias. Não é porque Deus exige de mim 3 jejum por semana, ou às vezes, de vez em quando, se retirar, fazer jejum de 3 dias, 4 dias, que vai exigir de você. E você vai expulsar demônio do mesmo jeito. Você tá entendendo? Cada um, Deus tem uma forma de trabalhar. Então eu não posso jogar essa doutrina na igreja, pastor.
Eu tenho que ensinar as pessoas a ter um relacionamento com o Espírito Santo e o Espírito Santo os guiar. Ô Paulo, eu vou fazer 40 dias de jejum, mas o Espírito Santo mandou? Não, mas eu vi lá o apóstolo Robson Martins, mas o nível do homem. Para ele chegar até isso aí, ele veio do básico. Então, peraí, eu sei que você quer ser igual a ele, mas, filho, você vai ter que caminhar muito, vai ter que começar do básico. Começa com um dia de jejum, depois você vai por 3 dias, vai jejuando todos os dias, e o Espírito Santo vai te levando até lá. Né? Eu não posso pegar a vida de um homem de Deus como o apóstolo Robson Martins e já querer. Não, o homem está correndo faz anos. E outra, eu não sei se o meu chamado é específico como o dele. Não é todos que Deus vai usar como usa ele. Não é verdade? Então, as pessoas faz uma doutrina, pastor, que não existe e amedronta os filhos de Deus. E aí os filhos de Deus fazem o quê? Estão sofrendo, aprisionados, eles não têm coragem de expulsar nem os demônios dos próprios filhos. Quando manifesta o demônio dentro da casa, que ele é o sacerdote, era para expulsar, ele chama o pastor. E aí o pastor faz o nome dele, as pessoas ficam dependentes só daquele pastor. Não, é o pastor, ele tem autoridade. Mas o pastor não fala, você também tem autoridade. Hoje eu vou expulsar, mas o próximo é você. É isso que eu faço. Eu faço desse jeito, pastor. Você vai expulsar. Mas como que eu faço? Eu tenho medo. Você vai expulsar mesmo assim. Porque você tem autoridade. Né? Tem uma pessoa da nossa equipe que ela morria de medo de demônio. Morria de medo de demônio. E aí eu coloquei a mão na cabeça e falei, a partir de hoje eu transferi algo para você. Você vai expulsar demônio. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Você vai expulsar. E um dia Deus colocou ela numa situação que ela até esqueceu o celular. Quando ela foi ligar para mim, vou ligar pro Paulo expulso pelo telefone. Cadê meu celular? Ela teve que expulsar. E aí ela olhou e falou, é verdade, eu tenho autoridade. Mesmo com medo, ela expulsou aquele mal. Mas aí as pessoas falam que não vai fazer isso. Existe igreja, pastor, que só presbítero para cima pode ir pôr a mão endemoniado. Onde que está isso na Bíblia? E esses sinais seguirão aos que crerem. Não seguirão os apóstolos. Não seguirão os profetas. Seguirão aos que crerem. Todo aquele que crê na palavra e tiver vida com a palavra vai expulsar demônio. Ele está falando para aquele que está com a vida na palavra, né? Você crê na palavra? Está alinhado com a palavra? Então bota os bichos para correr. Da esposa, dos filhos, né? Então as pessoas estão sofrendo. Quantos libertadores? Dói no meu coração. Das pessoas que fazem mentoria comigo, quantos testemunhos. Falam, não, para. Vocês não sei por que você procurou mentoria. Você já tem autoridade, você já carrega algo violento no teu espírito. Use agora. Mas você acha, pastor? Acho não, tenho certeza. Pode fazer que eu me responsabilizo, não vai ter medo. Aí a pessoa vai lá e exerce. Depois me manda a mensagem, pastor do céu, você não vai acreditar. Eu falei, eu acredito. Eu acredito porque o Jesus que eu sirvo não erra. Deus não me chamou para pôr medo nas pessoas. Deus me chamou para tirar o medo das pessoas. E os pastores estão colocando medo nas pessoas. Fizeram isso comigo, viu, pastor? Fizeram isso comigo. Mas Jesus me libertou para isso, para libertar outros. Glória a Deus. Quero falar para você que está assistindo, está sendo abençoado. Compartilha aí, coloca aí no grupo nos grupos do Facebook, não só um, vários. No grupo do WhatsApp, da família, da igreja. Também no direct do Instagram. Mais pessoas precisam ouvir. Isso. Deus libertar os libertadores. Deus capacitar você também numa unção de libertação. E uma pergunta que muita gente fala para mim, pastor, mulheres que têm o marido endemoniado, pais que têm filhos endemoniados em casa, ou os filhos que têm os pais, mas o mais comum é os pais com os filhos, com problema com os filhos, e mulheres, ou o marido com a esposa, mas é mais comum, mais o lado das mulheres que tem o marido, ele é endemoniado, ele é isso e aquilo. Tem como expulsar o demônio dessas pessoas que moram na casa e ainda não aceitou Jesus, né? Essas pessoas não aceitaram Jesus, mas tá lá com demônio. Ou mesmo algum crente que finge que é crente, não é crente, mas tem um problema espiritual e a pessoa fala, eu sei que ele tem um mal. Como faz nesses casos, dentro de casa? Aí que entra a palavra, né? A lei, né? Existem leis aí que não podem ser, né, quebradas, tem que ser obedecida. Por exemplo, a mulher, o marido endemoniado. Eu sempre ensino as mulheres. Pastor, eu comecei a orar e jejuar, recebi uma autoridade, uma unção aqui de ousadia. Tá aqui o dedo na cara do meu marido, eu falei, seu endemoniado. Eu falei, não, você já começou errado. Já começou errado. A mulher, ela é intercessora do lar. Ela é representante do Espírito Santo dentro de casa. Ela
precisa primeiro preparar todo o terreno. O marido dela não é crente, mas ela é crente, cheia do Espírito Santo de Deus. A luta dela não é contra o marido, é contra o mundo espiritual. E o diabo vai trabalhar nele para atacar ela. E a mulher, ela é mais sentimento, né? Então daí ela baixa as guardas. Ah, pastor, comecei a orar, comecei a jejuar, meu marido começou a me xingar, dar murro nas coisas, me ofender. Eu falei, bom, tá no bom, é um bom sinal. Né? Porque, só abrindo um parênteses aqui, quando uma mulher começa a orar e jejuar, o marido tá normal. É ela se posicionar com jejum e oração, o marido vira o Satanás. Pastor, eu tinha um pincher, agora tem um pitbull dentro de casa. Parece que ele vai me matar. Eu falei assim, glória a Deus, tá no bom caminho. Que isso, pastor? O meu marido tá furioso, falou que tem que quebrar meu celular pra eu não assistir sua live. Tá no bom caminho, tá no caminho, tá certo. O jejum e a oração incomodou ele. Você continue. E cala a boca, fechadinha, boca fechada. Mas a mulher não aguenta. Ela vai e confronta. Entendeu? Ela vai e confronta. Então, a mulher tem autoridade até que se manifeste. Jejum, oração, Bíblia, até que o mal se manifeste ou o jugo é quebrado. Mas não, a mulher quer atacar. Eu vi o caso de homem dormindo lá, a mulher solta ele, põe a mão na cabeça do marido. Não pode. Chama o marido endemoniado, ele fica mais furioso ainda. Então, ela tem que usar sabedoria. Né? Eu dei uma arma lá no Crente Podcast e eu fui atacadíssimo. Eu falei, eu vou dar uma arma para as mulheres aqui que se elas usar, elas vão ser poderosíssimas e vão ser presenteadas por Deus e pelo marido. A submissão. Mas daí não entenderam. As mulheres não aceitaram. Não aceitaram porque chamaram de machista. Quando fala de submissão, as mulheres se manifestam. Se manifestam. As Jezabelitas, né? Que é a filha de Deus. Mas veja bem, ó. A arma para uma mulher. Primeiro, se ela for submissa, submissão, ó, aguarde essas mulheres que vão me ouvir aí. Isso aqui dá um corte bom. Pelo que eu vou falar aqui agora, ó. Tem que isolar isso aqui porque eu fui muito atacado, pastor. As mulheres, né? Submissão não é um lugar de vergonha, mas é um lugar de honra. As mulheres não entendem que quando ela se submete ao teu marido, segundo a palavra, ela está honrando a Deus. Mas as mulheres, esse mundo, essa cultura aqui, esse mundo que vivemos, diz que uma mulher submissa, né, ela é fraca, porque a mulher é independente. Vai lá falar pra minha esposa se ela é fraca, vai lá falar pra minha esposa se ela se arrepende dela ser uma mulher submissa. Minha mulher é submissa em tudo, pastor. Ainda que ela não aceite, não concorde, ela está do meu lado. E ela é presenteada por Deus e por mim. Deus abençoa ela por causa disso. E ela tem autoridade no mundo espiritual por causa disso. Você tá entendendo? Então, a submissão, ela é uma arma poderosíssima. Uma mulher que ela não é crente. Eu tô falando porque na live que eu faço e nas mentorias que eu dou para as mulheres, elas têm um resultado poderoso quando elas assumem. Pastor, meu marido é outro homem. Eu falei, não é ele. Foi você que mudou. Depois que eu comecei a ser submissa, eu comecei a ser mais mansa, eu não comecei mais a discordar com ele. Então, o homem está transformado. Pastor, eu peço dinheiro, ele me dá. Eu falei, pronto, filha, você acessou uma lei. Você dominou o leão. É isso que a submissão faz. Deus te honra por isso. Então, a mulher não quer. Então, fica difícil ela expulsar o demônio do marido. Primeiro, ela precisa domar o homem, né? Entrar por essa lei. Então, jejum e oração vai funcionar? Vai. Mas submissão a Deus, submissão à palavra, submissão ao esposo. Com calma, que Deus vai fazer a obra. Quantos resultados eu já não vi? Mas as mulheres não resistem, elas querem já pôr a boca no trombone, querem ir pra cima. Agora, o homem, ele também tem, como ele é o sacerdote, ele tem autoridade, né, espiritual terrível dentro do lar, mais do que a mulher, né? Mais, porque ele tem que exercer autoridade dentro do lar. Só que se a mulher não quiser ser liberta, ele também não pode quebrar essa lei. Porque para uma pessoa ser liberta, pastor, uma pessoa que quer trabalhar com libertação, primeiro, a pessoa tem que querer ser liberta. Ela tem que reconhecer que ela precisa de libertação e segundo, querer. São diferentes. Você reconhece que você precisa de libertação? Reconheço. Maravilha. Você quer ser liberto? Quero ser liberto. Até onde está disposto aí? Aí a pessoa começa a jejuar para aquele que quer ser liberto. Não. Tem que colocar a pessoa que precisa ser liberta para jejuar. Eu vou jejuar para minha vida com Deus, mas a pessoa que precisa de libertação tem que jejuar. Aí os demônios não vão aguentar. Quando eu orar, ele vai pular para fora. Mas primeiro, ela reconheceu que ela
preciso de libertação. Aí eu reconheço que eu preciso ser liberto da pornografia, da procrastinação, da murmuração, da rejeição, e vai embora. Eu confesso que eu preciso ser liberto da bebida, do palavrão, e eu quero ser liberto. Reconhecer e querer. E aí tá bom, agora você vai jejuar comigo. Vai jejuar e orar comigo. Mesmo que a pessoa não seja crente. Quando ela jejua, os demônios não conseguem ficar no corpo dela, na alma dela. Que a alma dela é humilhada. Os demônios pulam pra fora. E aí, se o marido é crente e a mulher não é, e a mulher não quer ser liberta, não adianta ele ficar confrontando, botando a mão na cabeça dela, repreendendo, expulsando. Ele tem que ir pro jejum, oração, e aí ele tem que fazer o que Cristo fez. Amar a sua esposa como Jesus amou. Respeitá-la, honrá-la, servi-la. E ele ganha ela. Os demônios não suportam ficar. São leis. Paulo ensinou, pastor, antes de revestir a armadura. A mulher se submete e o marido ama, a ponto de dar vida. Chega uma hora que a mulher não aguenta. Não suporta. Eu ataco meu marido, mas mesmo assim ele me trata com respeito. Eu confronto ele, mas mesmo assim ele me presenteia, ele me protege, ele me... Não tem como, pastor, Satanás ficar na casa de uma pessoa que começa a usar a palavra. É impossível, não tem lógica. É antibíblico falar que a pessoa está alinhada com Deus e a palavra, o diabo está bagunçando a casa dela. Não tem como. Alguma lei está sendo quebrada e precisa ser observada. Agora, a questão dos pais com os filhos. Filhos endemoniados, criança, que ainda está na dispensação da inocência, que ainda está debaixo da cobertura dos pais, os pais têm autoridade. Mas quando os filhos já são responsáveis por si, mesmo processo, tem que reconhecer e querer. Entendeu? Porque não adianta, o filho já está lá adolescente, né? Endemoniado, e o pai botando a mão, aí entra o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Está criando ira no filho, aborrecendo os filhos. Você está piorando a situação. Está piorando a situação. Está piorando a situação. Já deu brecha de chegar à situação que chegou. Né? É culpa nossa, é falha nossa, como os pais, nós que erramos. Em alguma área nós erramos aí. Mas agora que chegou, agora eu preciso entender. Eu preciso saber tratar, porque senão eu vou aborrecer meu filho e eu vou perder meu filho ao invés de ganhar. Né? É forte isso, né? Então, esse processo aí é muito lento. E as pessoas fazem mentoria comigo, pastor, e elas falam assim, não, pastor, é verdade. Nossa. Só que eu olho na cara dela e vejo que elas não vão exercer. Não vão pôr em prática. Não vai pôr em prática. Aí depois liga mandando, não resolveu. Cara, eu não sou... Mas até isso é bom perguntar, que nós comentamos isso agora há pouco, que tem gente que já fez mentoria, fez curso com o outro, e vem com você e fala, agora o pastor Paulo, ele vai resolver os meus problemas e não muda. Porque essas pessoas não conseguem a libertação, já fez uma mentoria com outros libertadores, ainda estão cativos e vem para você. Qual é o motivo disso? Primeiro porque elas acham que o mentor é que vai resolver o problema dela. Impossível. O mentor vai ser muito útil, vai ser muito eficaz, mas resolver o problema não. O mentor vai ajudar em muitas coisas. Vai fazer mapeamento, desligamento, vai quebrar muita coisa. Só que é o direcionamento que ele vai dar que resolve. E as pessoas não querem um mentor, pastor, para guiá-la dentro da palavra, orientá-la como fazer. Elas querem que você resolva o problema. As pessoas me perguntam, mas a minha mentoria é 1h30. Né? Ela fala assim, mas 1h30 é suficiente? Eu falei, claro que não. 1h30 não é só o problema. A pessoa chega até mim com 30 anos de promiscuidade. 30 anos de pecado. E ela quer que você resolva o problema dela em 1h30. Nem Jesus faz isso. Jesus leva anos para te libertar. Eu, Paulo, ser humano. Aí as pessoas falam, mas eu já fiz com Bertrano, eu já fiz com Sulano, e vão falar de mim para outros mentores também. Eu já fiz com o pastor Paulo, não resolveu nada e não vai resolver. Por quê? Eu vou te guiar dentro da palavra. Quem fez mentoria comigo sabe que eu não estou mentindo. Eu guio a pessoa dentro da palavra. Ó, fecha essa porta aqui, faz isso aqui, começa a fazer assim, que você vai ver que vai resolver. Aí a pessoa fala, nossa, pastor, eu não tinha observado. Isso aí é uma grande brecha, não é verdade? E ela vai lá e fecha aquela brecha. Pastor, quando a pessoa fecha uma brecha, pastor, ela não tem noção o quanto pode mudar a vida dela. Ó, um exemplo, uma brecha muito grande dentro do casal, que abre legalidade do casal. A forma de abordar. A forma em que o esposo aborda a esposa, a forma que a esposa revida. É uma brecha muito grande. Quando você muda a forma de abordar a tua esposa,
muda totalmente o contexto. O reino das trevas fica neutralizado. Eu gosto de falar, pastor, que o diabo ele não tem arma. Tá? Ele não tem arma. Pode falar. Escute isso, pessoal, que eu vou falar para você. O apóstolo Paulo disse que o diabo, os principados e potestades, eles foram despojados na cruz do Calvário. Mas qual é a arma que o diabo tem? As armas que nós fornecemos. Guarde isso. Vou dar um exemplo muito grande. A minha esposa chegou lá, levantou lá daquele jeito. Porque a mulher tem dia que ela dorme crente e acorda endemoniada, parece, né? Porque a mulher é sentimento. O homem é mais razão. Então a mulher é sentimento. Você pisa no pé dela hoje, e você pede desculpa, mas amanhã você pisar de novo, fala, você pediu desculpa, mas ontem você pisou e pediu desculpa, pisou de novo. Ela guarda, é sentimento. Ela fica triste por uma coisa simples, uma toalha que você deixou na mesa, na cama. Aí, o que acontece? A forma em que eu venho e abordo a minha esposa abre uma porta e eu dou arma pro diabo trabalhar contra mim. Por quê? Porque a forma que eu abordo vai ser revidada da mesma medida. Então, quando eu abordo de uma forma pacífica, educada, a minha esposa vai revidar do mesmo jeito. Então, aproveitando esse gancho, pastor, para a mulher ser submissa, que foi uma polêmica que você disse no Crente Podcast, né? O homem tem que ser um sacerdote. E também, eu ouvia muito falar disso, um sacerdote na fé, um homem de Deus, aí fala assim, ó, e algumas mulheres falam assim, ó, se o meu marido fosse um homem de Deus, fosse isso e aquilo, eu ia ser submissa. Mas ele não é, ele é um cavalo, ele não sei o quê, eu não vou ser submissa. Sim. Como é entre esse conflito? Então, é o que eu mais pego, é isso aí. Mas, pastor, você não entende. O meu esposo é um ogro. O meu esposo é estúpido. Daí eu falei, mas qual é a forma que você revida? Ele te aborda de uma forma violenta, agressiva. E como você revida? Aí ela fala, pastor, eu revido do mesmo jeito, né? Pronto. Como é que ele não serve a Deus, pastor? O marido dela não teme a Deus, ela serve. Como é que você vai revelar Jesus a ele, revidando na mesma medida? Aí o marido vem que nem um cavalo para a mulher e a mulher trata ele com leviandade, a mulher trata ele com educação, a mulher trata ele com amor, com carinho. Chega uma hora que o cavalo vai ser domado. Não tem cavalo que não é domado. Mas todo cavalo é domado? Todo cavalo é domado. Aí a mulher chega e outra, foi escolha dela. Então agora ela vai ter que domar o cavalo. Não foi ela que escolheu o cavalo? Foi ela que escolheu o cavalo? Foi ela que escolheu o cavalo. Agora vai ter que domar ele. Então, quando ela começa a mudar a sua abordagem, ela começa a fazer aquilo que ele gosta. Se a mulher for sábia, pastor, meu Deus do céu. Sabe o que é isso? Sabe o que é ser submissa ao marido? É tirar da mão de Satanás as armas. Porque é eu que dou arma. Ah, pastor, não, o diabo entrou na minha casa. Para, foi você que abriu a porta. É antibíblico falar que o diabo entrou na minha casa e meteu o pé sem a minha permissão. Isso é heresia. É eu que forneço armas para Satanás. Se a minha mulher fala comigo e eu grito, ele entra. Eu ofendo, tô dando arma. Literalmente eu tô falando assim, diabo, uma arma. Literalmente. Agora, se eu obedeço a palavra, tudo muda. Imagina o diabo esperando, vai dar uma arma. E ele sabe que você revida na agressividade. De repente você fala na mansidão. Pronto. Você desarmou ele, acabou. Ele vai ter que mudar todo o contexto. Toda a estratégia ele vai ter que ser mudada. Por quê? Nossa, mas ela era muito estúpida. E do nada essa mulher tá mansa. E agora? Ele vai ter que mudar toda a sua estrutura para trabalhar de uma outra forma. Eu vejo esses resultados de mulheres chegando em mim. Teve uma dos Estados Unidos que ela falou assim para mim. Quando eu ouvi você falando no Crente Podcast, foi um confronto para mim. Eu falei, não, meu marido não tá assim por causa de mim. Porque as mulheres dão a entender que o marido tá assim por causa dela. Aí ela olhou para mim e falou, não, ficou um confronto nela. Não, ele tá errado. Eu sou submissa. Aí o Espírito Santo falou assim, mas 100% para ela. E aí mudou. Ela me procurou na mentoria. E aí eu dei o direcionamento para ela. E muitos casamentos, pastor, tem mudado. O marido, depois que a mulher começa a ser submissa, segundo a palavra, ser submissa não é o seu marido mandar em você e você obedecer, tá? É um lugar de honra. É honrar o marido como honrasse a Cristo. Eu ensino para as mulheres assim, quando você for servir um copo de água para o teu marido, um exemplo. É a mesma coisa que você está servindo para Jesus. Quando você fazia comida para o teu esposo, for passar a roupa dele, você faça aquela comida como se estivesse fazendo para Jesus.
Isso é honrar o marido, servir com amor, honrar ele. Às vezes o seu marido quer tomar uma decisão, né? Ou fazer algo, a mulher não está de acordo. Mas ceda por aquele momento, concorde. No momento, pastor, de calmaria, naquele momento que ela ganhou o marido na cama, é a hora dela entrar. Amor, vamos falar sobre aquele assunto. Ela dominou o leão já, tá mansinho. Né? Um momento ali romântico, um momento calmo. Vamos tocar naquele assunto. Ela consegue reverter a situação. Mas não, o marido fala, eu quero pintar essa parede. Ah, não vou pintar essa parede, não. Eu não vou pintar essa parede, não, porque eu não quero. Pronto. Agora não é mais fácil ela... Ah, amor, eu acho bom, vamos pintar. Que cor que você quer? Ah, eu quero pintar de azul. Não, bonito, vamos pintar de azul. Mas no momento que ela sabe que aquela cor vai ser ruim e ela quer uma outra cor, prepara uma situação, prepara um jantar, sai comer um lanche, prepara o ambiente, aí sim você toca, amor, se a gente pintar com uma cor assim, um laranjinha, não é mais legal? Ah, tal, porque daí assim, pronto, pastor, o diabo vai olhar e falar assim, nossa, e agora, como é que nós vamos trabalhar nessa casa? Isso é submissão. Submissão não é um lugar de humilhação, pastor, como as mulheres pensam, né? Esse movimento feminista acredita que ser submissa é humilhação. Quem falou é honra. É um lugar de honra. E o marido, a parte pior é do marido. Eu sei que a submissão, ela é muito pesada. Ela é muito pesada. A parte da mulher é muito pesada. Porque ser submissa a um marido que não serve a Deus não é fácil, né? Às vezes o marido chega, e eu já consegui mudar situações assim. Eu não, né? Jesus através da nossa direção. A mulher religiosa não abandona o culto de domingo, mas nem pagando, pastor. O culto de domingo é sagrado. Não, no culto de domingo eu não falto. E no culto de domingo o marido dela não é crente, pastor. Ele quer comer um lanche com ela. E ela não vai. Ela está pecando diante de Deus quando ela não aceita o convite do marido. Ela não está agradando a Deus, indo no culto, achando que está agradando a Deus. Quando ela aceita ir com o marido dela comer o lanche, amém, irmão, vamos comer um lanche. Mas você vai faltar do culto? Eu vou faltar do culto por causa de você. Para comer um lanche com você, ser meu marido. Ela está adorando a Deus, glorificando a Deus. Ela desarmou Satanás, ela despedaçou o jugo ali. Não, eu vou largar o domingo. Pastor, eu conheço mulheres que perdeu o casamento porque religiosidade. Tá todo dia na igreja. Mulher que perdeu o marido porque não saía do monte. O marido falando, não, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. E o marido fala, mas eu quero passear com você, eu quero ir pro shopping com você, eu quero um momento romântico, a mulher não sai de dentro da igreja, pastor, achando que tá adorando a Deus. Aí o diabo vem e atropela, divorcia. É onde que tá o erro? Tudo foi ela que forneceu arma para Satanás. Você tá entendendo? E tem algo, nós vamos estar orando, pastor Paulo, eu estava lembrando de uma frase de um pastor, né? Que as mulheres querem tanto dominar e mandar no casamento, Meu né? Deus. Assim, mandar no homem, né? É o que o homem faça isso e aquilo, hoje em dia, né? E aí, mas só que uma reclamação, esse pastor falando das mulheres, é que elas reclamam assim, meu marido é uma banana, querendo dizer que não toma atitude. Mas muitas vezes o marido é banana porque ela deixou ele dessa forma. Exatamente. Vamos dizer, ele querendo evitar o conflito, que tem um homem que não quer brigar, tem homem que é mais briguento, mas tem homem que não quer brigar. Ele foi deixando ela dominar. E hoje ele não toma decisão para nada. Ele é passivo. Mas quem deixou ele ser um banana, quem transformou ele em um banana, foi ela. Olha, pastor, né, falando aqui de desarmar Satanás, né? De desarmar o diabo. Escute isso. Quando uma mulher... Eu ouço isso aí também, viu? Meu marido é um banana, meu marido é um frouxo, meu marido não presta para nada. Eu ouço isso aí constantemente. Quando a mulher fala isso, eu já corto na hora. Para que se você tá dando arma pro diabo, seu marido vai daqui pra desgraça. Em vez dela profetizar o contrário, ela literalmente ela ofende o sacerdote do lar, o marido dela, né? Chega nos pais, meu marido é um banana, meu marido não presta pra nada, vai no pastor, vai nos irmãos dela. Primeiro ela conta pros pais, pros irmãos, pro tio, pros primos, depois pro pastor. Né? Depois que ela procura ajuda espiritual. Mas daí ela chega expondo isso aí. Dessa forma, verbalizando dessa forma. Meu marido ele é um fraco, é um covarde, não presta pra nada. É o que ela está declarando no mundo espiritual. E é o que ele vai ser por todo o casamento, pastor. Porque ela está dando literalmente arma para Satanás atacar a vida dela. Literalmente. Ao invés dela reverter isso aí, ela está armando ele. E foi o que o senhor falou. Ela tomou todas as decisões que chegou uma hora o marido tirou a mão. É lógico que ele errou em deixar. Errou. Né? Mas
Chegou uma hora que o marido cedeu, que a mulher até pintar a casa e rebocar a casa ela faz. Se precisar quebrar, ela quebra. Por quê? Aí depois ela fica falando mal do marido pra todo mundo. A mulher não tem noção, pastor, do que ela está fazendo quando ela fala mal do marido e o marido fala mal dela, da mulher fora de casa. Não tem noção. Eles são só uma carne, pastor. Eles são só uma carne. Jesus falou, quem que prejudica a sua própria carne? Ninguém. Né? Paulo falou, né? Quem que prejudica a sua própria carne? Então, a mulher, ela é a que mais faz isso, pastor. Eu sei que as mulheres vão ficar bravas comigo, mas não tem problema. Vai falar que você é machista. Eu sou machista. Elas arrebentam o seu marido para as amigas no trabalho. Elas humilham o marido dela. Elas defamam o marido dela para os pais. Você tá entendendo? Em vez dela resolver dentro de casa, expor isso para ele, ela fala para todo mundo, menos para ele. O rapaz sai na rua, todo mundo vê lá o banana, o frouxão. Porque a mulher passa essa imagem no meio da família, dos familiares. Isso é uma vergonha e isso vai ser cobrado no mundo espiritual uma hora. Cedo ou mais tarde vai ser cobrado. Cedo vai ser cobrado. E por que depois que acontece o divórcio, o homem arruma outra mulher e vive feliz e ela continua sofrendo? Eu conheço um monte de mulher que era assim e ela já passou na mão de 6, 7 homens e não consegue viver mais. Ela não consegue reconhecer que o problema está nela. O cara continua a vida dele e ela está sofrendo até hoje. Por não dar o braço a torcer, não reconhecer. As pessoas, pastor, preferem sofrer, mas não quebra o orgulho. Lembra que eu falei no começo? Que o espírito da religiosidade tem um problema, é difícil ele sair porque ele anda de mão dada com orgulho, com o espírito do orgulho. A mulher é a mesma coisa, tanto o homem quanto a mulher. Se não quebrar o orgulho, vai ter divórcio, vai ser destruído. Uma pessoa que quer exercer libertação, DNA de Cristo, humildade. DNA de Lúcifer, orgulho. Guarda o que eu vou dizer, vou repetir. DNA de Lúcifer, orgulho. DNA de Cristo, humildade. Libertador tem que ser humilde e reconhecer todos os dias os seus erros. E todos os dias ele fazer um caminho de volta, todos os dias. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Aleluia. Pastor, queria pedir que você orasse por libertação, ou o que você sentir no coração na hora da oração, para esse público que está assistindo. E você conhece uma mulher insubmissa, manda manda esse, tá manda, ao vivo ou tá gravando? Não, tá gravando. Mas é que em nome de Jesus vai ter muito alcance aí. Aí você puder orar. Você quer que eu oro para as mulheres, você fala... Não, por libertação geral. Libertação geral. Ó, pastor, eu creio no poder da oração, que tem gente que fala assim, que pega minhas lives gravadas e quando liga, chega até a vomitar. É algo sobrenatural. Muito espiritual é algo sobrenatural, né? Não dá. Verdade. Então você fala assim, mas eu vou pegar uma live gravada e eu vou simplesmente abrir assim, não, eu preciso de uma oração na hora. Mas a fé da pessoa, ela move o sobrenatural. A fé é terrível. Tem gente que fala, pastor, ora por esse copo. Não, mas eu vou orar pra você. Não, ora pro copo, pastor. E a pessoa bebe e vomita o mal, sabe? É a fé. Então eu quero fazer uma oração para que Deus liberte os libertadores. Amém. Do espírito do medo. Que esse espírito do medo venha sair do lar e eles venham se reposicionar. Todas as pessoas, talvez, que vai assistir isso aqui, já teve uma experiência com Deus. E elas falam, pastor, eu me identifiquei com você. O seu testemunho, a forma que você... Porque eu falo muito simples, pastor. Eu não dificulto as coisas. Esse é o meu português, eu não vou mudar. Porque as pessoas entendem o que eu falo. Eles entendem. Porque eu gosto de simplificar e facilitar o caminho das pessoas. E o objetivo do meu coração, o meu ministério é esse. É abrir os olhos dos libertadores para que eles se levantem. Liberte a casa deles primeiro, porque uma pessoa... Não tem tempo, um minutinho pra falar? Primeiro, não vai sair expulsando demônio dos outros pra rua sem antes estar com a sua casa blindada. Libertação, mexer com demônio não é brincadeira. Por quê? Você pode estar bem, você pode estar com a vida no altar, mas sua esposa e seus filhos estão desprotegidos. Então, o marido tem que estar sempre cobrindo a família. Eu sempre fiz isso. Sempre oro com imposição de mão pra minha família, eu cubro minha família com o sangue de Jesus. Eu sou a cobertura deles. Então o sacerdote tem que entender isso aí. Não vá expulsar o demônio e comprar a briga dos outros se a sua casa está destruída. Primeiro, busque pela sua esposa, liberte sua esposa, que é a sua carne. Se ela cair, você cai também, não tem como. Né? Você enfraquece. Então já vi muitos libertadores cair porque ele deixou a esposa lá. Vivia em monte, jejum, oração, e a esposa não estava com ele. Estava lá totalmente com o peito aberto e o diabo lançou uma seta, adoeceu ela, ou ela desviou, ou ela acabou com o ministério do marido dela. Muitos libertadores que a esposa traiu. Por quê? Abandonou a mulher.
E não é assim. Não existe irmão Paulo sem a Daiane. Não existe. O meu ministério não existiria sem a minha esposa, pastor. É impossível. Ela é minha intercessora oficial. Ela é minha intercessora. Ela me cobre, ela me intercede por mim. E sem ela, o diabo me derruba. Ela que me... Então tem que fechar. Ela não tá nem em cima, nem embaixo, nem atrás. Estamos juntos. Então um casal tem que estar assim. Porque aí sim ele consegue proteger os filhos. Então primeira coisa aí, brinda a sua família, busca na sua casa, ensina a sua família, aí sim a esposa vai sair. Ela não vai ser igual a você. Talvez a mulher vai ser mais que o homem, né? Talvez o homem vai ser mais que a mulher. Tem mulher que ela expulsa demônio, bota pra quebrar, e o homem não. O homem é só cobertura. Mas ele tá junto, alinhado com ela. Cobrindo ela, incentivando, orando por ela. Então a mulher não é porque ela tem autoridade no mundo espiritual que ela manda no marido. Não, tem que estar junto. Olha a pastora Pamela Alonso. Todo mundo conhece a pastora Pamela Alonso, mas o pastor Rony tá ali cobrindo ela. É o sacerdote dela, intercessor dela. Não teria Pamela Alonso sem o pastor Rony, não teria. Tá alinhado os dois. Então eu quero fazer uma oração para que Deus abra os seus olhos e dá uma ordem a esse espírito do medo que aprisionou os filhos de Deus, pastor. Os filhos de Deus nessa última hora precisam se levantar e se posicionar, curar os enfermos, expulsar os demônios. Agora é a última hora. Eu creio num grande avivamento, no último avivamento. Amém. Eu creio nisso. Eu creio também. Amém? Pai, no nome de Jesus, nesse momento, eu quero, Senhor, deixar um decreto no mundo espiritual. Esta live, esse podcast, ele vai ficar gravado, Senhor. Sim. Mas eu quero declarar no mundo espiritual que quando essa pessoa assistir, será impactada pela unção que está na vida do pastor Ariston Júnior e na minha vida neste canal, Senhor. Meu Deus, o nosso espírito no mundo espiritual vai estar ativado e ligado. Então, quando as pessoas assistirem, que o poder, Senhor, desta palavra alcance e despedaça todo o jugo dos filhos de Deus. Toda a escama dos olhos caia. E eu dou uma ordem, Senhor, ao espírito do medo que está na casa dessa pessoa, que vai assistir, Senhor, o Podercast. Saia desta casa em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu lanço um decreto no mundo espiritual que quando as pessoas assistirem, os anjos do Senhor estejam em prontidão para batalhar em favor desse lar, despedaçando o jugo da mentira, do engano, do medo, da religiosidade e do orgulho, pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor libere uma unção específica para esse propósito. Quando acessarem, sinta o impacto da glória do Senhor e os olhos deles sejam abertos e eles venham se posicionar como sacerdotes, como profetas e profetisas do reino espiritual. E o seu nome, Senhor, seja engrandecido para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu lancei um decreto uma vez, pastor, só para finalizar aqui, e eu fiz um convite para o nosso culto de libertação. E eu declarei assim, Senhor, só das pessoas pegarem no convite, se tiverem oprimida, os demônios já vão se revelar. Tem gente que chegou na igreja carregado, tiveram que já pôr passando mal. Porque ela falou que quando ela abriu o convite, ela leu culto de libertação, já começou a passar mal, tremer, uns vomitou, outros passou mal, já crendo, já entrou na igreja já quase possesso. Então eu tenho fé para isso, eu creio nisso. Que quando as pessoas assistirem esse canal, vai haver uma unção liberada, específica, aguardando, pastor. Aguardando, eu creio nisso. No nome do Senhor Jesus. E os olhos dessas pessoas vão ser abertos, eles vão se levantar com autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe aí. Uma unção foi liberada aí para você. Então recebe e ajude a espalhar essa unção para mais pessoas assistir esse programa e receber essa unção. Então, eu gosto de falar, pastor, que nós estamos com, graças a Deus, 29 mil, se eu não me engano, Glória 29 mil inscritos. Mas o YouTube avisa 300, quase não avisa nem 1000. Então, quem avisa, quem compartilha é você. Nos ajuda a alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Pastor Paulo, quero agradecer. Sei que é longe, o pastor Paulo vem lá de Piracicaba, 2h30, eu acho que gastou. É, mais ou menos isso aí. 2 horas e meia. 2 horas e meia de viagem. Veio com o irmão que está aqui, o irmão dele. Gabriel, vai ser outro guerreiro, né? De libertador. Que Deus abençoe o Gabriel. Pastor, obrigado aí pela presença. Amém, pastor. Amém. Eu que agradeço. Para mim é um privilégio estar aqui com você. Sempre que gritar, a gente vamos estar junto. Eita glória. Então, estamos acabando. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.